Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 1776. Tratei você bem. Leonel e os outros estavam acima de um local familiar. A última vez que estiveram aqui, vieram pela oportunidade de entrar no Palácio do Vazio. Naquela época, apenas alguns deles conseguiram entrar. O restante foi rejeitado. Pode-se dizer que este local foi um dos pontos de viragem na vida de Leonel. Este lugar não era outro senão os 3 planetas centrais do setor dos 3 pilares, um local que já havia sido dominado pela família Lucknix, retirando o controle da família Viola e da família Montex. Mas agora, esta era uma região exclusivamente sob o controle da família Viola, já que a família Lucknix, ou que restava dela, mudou-se para ficar mais perto das regiões centrais do território da Terra, regiões onde os recursos eram muito mais abundantes. Ironicamente, isso permitiu que a família Viola finalmente conseguisse exatamente o que procurava ao longo do esforço de várias gerações. Tecnicamente, não havia razão para Leonel ter ódio pela família Viola. Na realidade, eles nunca fizeram nada com ele, e embora Richard tivesse tentado fazer de Aina sua esposa, naquela época ele e Aina não estavam juntos. No final das contas, a família Viola simplesmente não teve sorte. Eles pegaram os Lucknix que estavam em ascensão, resultando na perda de gerações de trabalho duro antes que pudessem ter sua própria chance de se levantar. Mas parecia que agora que conseguiram causar problemas, eles haviam se recuperado muito bem. Leonel pensou muito sobre como isso seria possível. Uma parte era o tesouro que sua mãe lhe havia avisado naquela época, mas ele também tinha outros pensamentos girando em sua mente. Naquele momento, uma nave rompeu repentinamente a atmosfera do planeta Viola. Assim como no passado, o espaço aéreo dos 3 planetas estava bastante lotado, com muito tráfego entrando e saindo. Por conta disso, a aparência de Leonel e dos demais era bastante discreta, apesar de estarem em pranchas de surf. Mesmo assim, esta nave não hesitou em seguir em linha reta em direção a eles, fazendo com que o olhar de Leonel se estreitasse. E então, uma voz foi projetada na direção deles. É uma honra receber Vossa Alteza. Se você puder me seguir, eu o levarei ao Patriarca Viola. Ele está muito ansioso para vê-lo. Leonel ficou muito tempo sem dizer nada. Ele tinha acabado de chegar, mas aparentemente sua presença já havia sido percebida. Bem, isso não era necessariamente impossível. Já se passaram vários dias desde que ele lidou com as 4 famílias e tempo suficiente desde que ele removeu a Fez Oltene da existência. Não foi impossível que esta notícia tenha chegado à família Viola. Eles sabiam melhor o que estavam fazendo e era provável que estivessem igualmente preparados para adotar a abordagem adotada pela Fez Oltena. Diante disso, Leonel só conseguiu rir interiormente. Parecia que todos pareciam pensar que ele era uma tarefa simples. Seu avô era muito casual com esse tipo de coisa, mas isso só deixou Leonel mais curioso sobre o que o velho estava escondendo. Leonel não percebeu que seu avô era um homem passivo, nem era o tipo de homem indeciso na ação. Se fosse, ele não teria permitido que mais de 99% da população da Terra fosse exterminada apenas para poupá-los do trabalho de lidar com os inválidos. Pensando bem, se a Terra tivesse formado bilhões de inválidos, algo que provavelmente aconteceria considerando o enorme obstáculo que seus talentos tiveram que enfrentar, especialmente em comparação com outros mundos, o grande número de inválidos variantes que teriam sido formados até agora teria ultrapassado o domínio humano. Embora não tenha gostado da decisão tomada pelo avô naquela época, o atual Leonel era mais do que capaz de ver a lógica. Leonel assentiu levemente, organizando seus pensamentos. Ganhando o reconhecimento que procuravam, o atendente que tripulava a espaçonave respirou aliviado e virou a nave para guiá-los de volta ao planeta Viola. O planeta girava com as mesmas cores violeta e branca da última vez que Leonel o viu, mas a extensão da propriedade da família Viola era facilmente o dobro do tamanho de antes, ocupando todo o planeta. Pode-se ver à primeira vista que, embora houvesse muito tráfego acima dos 3 planetas, muito poucos ou nenhum vinha nessa direção. Não demorou muito para que Leonel e os outros estivessem em uma grande sala do trono, os olhares de vários indivíduos olhando para eles de todos os lados. Este espaço não era menos grandioso que a corte imperial do Império da Ascensão, o que divertiu Leonel. Embora os olhares que recebiam não pudessem ser considerados totalmente hostis, eles careciam de qualquer tipo de respeito que se esperaria de cumprimentar um príncipe e um império ao qual você também era supostamente subserviente. Outra coisa que Leonel notou foi que as idades dos indivíduos neste tribunal eram particularmente jovens, alguns até mais jovens que o próprio Leonel. Embora houvesse indivíduos mais velhos, eles eram definitivamente uma minoria, mas em comparação com os jovens, o olhar desses indivíduos mais velhos era ainda mais hostil do que o dos jovens. Naquele momento, um conjunto de portas atrás do trono se abriu e um jovem vestindo brilhantes vestes violetas e douradas saiu, seus longos cabelos negros amarrados em um coque nobre e olhos violetas aparentemente perfurando através do véu. Leonel reconheceu muito bem este jovem, ele não era outro senão Richard Viola. No entanto, sua postura era ainda mais nítida do que no passado, e a maturidade entre suas sobrancelhas era muito mais proeminente. O que talvez tenha sido mais chocante foi que ele parecia ser um homem de meia idade, algo que era impossível mesmo que ele não tivesse melhorado nem um passo desde a última vez que Leonel o viu. 20 anos não foram suficientes para um especialista da 5ª dimensão exibir tais sinais de idade. Os lábios de Leonel se curvaram e ele falou antes mesmo de Richard ter a chance de sentar em seu trono. Parece que o seu espírito mundano tratou você bem. Capítulo 1777. Mate todos eles.
Richard parou apenas por um momento antes de continuar sentado, voltando sua atenção para Leonel. Do seu ponto de vista, ele olhou para o grupo sem o menor sinal de desconforto no rosto. A última vez que Leonel viu Richard, ele já estava na casa dos 70 anos, mas ainda parecia um jovem. Claro, o Richard atual não parecia velho, ele parecia ter entre 20 e 30 anos, ainda tímido na meia-idade, mas dada sua dimensão anterior, deveria ter levado pelo menos mais algumas décadas antes que ele chegasse a este ponto. Leonel achou esta mudança muito interessante. Por que você veio para minha família Viola hoje? Richard perguntou fracamente. Eu acho que você sabe muito bem. Leonel respondeu. Se eu soubesse, não jogaria com o estimado príncipe imperial. Afinal, estamos dentro do seu território. Ah, nesse caso eu vim te matar por causa daqueles boatos que você espalhou sobre minha mãe. No momento em que as palavras de Leonel ecoaram, os vários ministros da corte se levantaram ao mesmo tempo com suas auras brilhando. Apesar da juventude da grande maioria deles, mesmo os mais fracos tinham auras poderosas dentro da sexta dimensão. Na verdade, a pressão que exalavam não era pequena e havia até vários deles já na sétima dimensão. O olhar de Leonel brilhou ao perceber isso. Na verdade, a família Viola de hoje não era a família Viola do passado. Isto tinha que ser resultado do espírito mundano da família Viola. Originalmente, o espírito mundano desta região foi separado em 3 partes, uma para a família Viola, uma para a família Lucknix e a última para os Montex. A família Lucknix deveria ter aproveitado a destruição da família Viola para arrebatar seu pedaço para si, mas parecia que isso não tinha acontecido. Pelo que Leonel aprendeu, aqueles que tinham espíritos mundanos ganharam bastante vantagem dentro da zona, permitindo-lhes mostrar sua força enquanto outros não ganhavam esse luxo. O que quer que Richard tenha experimentado foi o suficiente para ele mudar sua situação. Apesar da ameaça flagrante de Leonel, Richard levantou a mão e forçou seus ministros a sentarem-se. Ficou claro que, comparado a Leonel, o lugar que Richard ocupava no coração desses indivíduos era muito maior. A influência da Terra já estava diminuindo aqui, mas ainda assim era o setor deles. Pode-se dizer que apenas a partir desta exibição, a Terra teve uma série de problemas para resolver. Se eles nem tivessem um forte controle sobre seu próprio setor, então simplesmente não haveria chance para todo o resto. Você deve estar brincando, príncipe imperial. Pensei que esse assunto já tivesse sido resolvido há muito tempo. Não foi a própria princesa imperial quem me perdoou? Richard respondeu com indiferença. Perdoado? Foi mais porque ela permitiu que você vivesse pela utilidade que você poderia ter para mim, mas ainda não vi sua utilidade? Na verdade, se não fosse por mim, você estaria aqui para sentar no seu trono elevado? Naquele momento, a expressão sorridente de Leonel desapareceu de repente e o chão abaixo dele tremeu. Você se leva muito a sério, não acha? A voz de Leonel explodiu, o chão de repente tremeu e se despedaçou. As escadas que elevavam o trono de Richard desmoronaram de repente, comprimindo-se no chão. Em um piscar de olhos, Richard passou de sentado em um trono elevado para sentado dentro de um poço que o deixou uma cabeça mais baixo que Leonel. Neste ponto, foi ele quem não teve escolha senão olhar para cima. Ninguém conseguiu reagir à mudança, mas quando o estrondo terminou e a força se dispersou, a ação estava cumprida. Richard sentou-se na cova com o olhar estreitado. A explosão de Leonel apanhou-o desprevenido. Só agora ele percebeu o quão imprevisível Leonel poderia ser. Ele era totalmente legível. Originalmente, ele pensava como empresa da Fezoltene. Sua suposição era que Leonel tinha coisas com que se preocupar e não poderia estar muito descontrolado com sua reação. Mas agora, de repente, ele não tinha mais tanta certeza. Antes de Richard ter qualquer poder em suas mãos, ele sempre foi astuto e intrigante. Sua inteligência era excepcional. Se não fosse por isso, ele não teria conseguido provocar a ressurreição da família Viola tão rapidamente. Mas havia algumas coisas que a inteligência não conseguia superar. Isso era algo que ele aprenderá da maneira mais difícil na primeira vez e não cometeria o mesmo erro novamente. Richard levantou-se lentamente saindo do poço. Ele sempre foi mais baixo que Leonel, então mesmo agora ele ainda era uma cabeça mais baixo. Mas mesmo assim, ele se sentia muito melhor e mais livre. Se o príncipe imperial acredita que sou o mesmo homem que era no passado, você estaria muito enganado. Minha família Viola não é culpada de nada além de lutar por território. A única diferença é que somos melhores que os outros. No passado, minha família Viola foi destruída, isso porque éramos inferiores aos outros, não tenho queixas. Mas agora que renascemos das cinzas, subindo aos céus como verdadeiras fênix, não permitiremos que outros o façam. Pressione-nos mais uma vez. Nossa dignidade não será pisoteada. A voz de Richard cresceu e o sangue dos membros da família Viola ferveu. Eles se levantaram mais uma vez, mas desta vez Richard não pediu que se sentassem. Ficou claro que eles estavam preparados para lutar a qualquer momento. Se Leonel realmente não recuasse, eles ousariam matar um príncipe imperial do império. A expressão séria de Leonel de repente deu lugar a uma risada. Saí por algumas décadas e voltei para descobrir que todo mundo ficou muito mais arrogante. Até mesmo os inimigos que eu já pisoteei uma vez estão surgindo novamente. Este não é o território Viola, este é o Império da Ascensão. Lutar por território? Que direito você tem de fazer isso? Mesmo se eu lhe dissesse para desistir deste planeta agora, você teria que fazê-lo obedientemente. As pupilas de Leonel se contraíram de repente. Antes que ele pudesse reagir, o punho de Richard já havia aparecido diante de seus olhos. Era simplesmente tarde demais para reagir. Bang! A cabeça de Leonel explodiu em uma chuva de sangue, ossos e sangue coagulado, suas palavras finais ainda ecoando. Mate todos eles, disse Richard com indiferença. Capítulo 1778. Xadrez. Nas profundezas do espaço, a nau Capitânia pairava em silêncio. Leonel assistiu à cena de sua morte com uma expressão fria.
Na verdade, Richard se atreveu a atacar e de fato, sua força não era uma piada. Leonel enviou seus clones construídos com força espacial de emulação em seu lugar, sentindo que algo assim aconteceria. Na verdade, ele sentiu que isso provavelmente teria acontecido mesmo se ele tivesse sido mais tolerante com suas palavras e ações. Ficou claro que Richard já estava preparado para o pior cenário e seu nível de alerta era alto. Nos momentos finais antes da morte de seu clone, a força espacial foi ativada e o substituiu por um cadáver real. Com a profundidade de sua Dream Force, era quase impossível ver através das diferenças, especialmente se Richard fosse quebrar seu crânio daquele jeito. Quanto aos irmãos de Leonel, Richard os conhecia ainda menos. Dito isto, Leonel não se importava particularmente se Richard percebesse o estratagema, uma vez que as coisas já haviam passado desse ponto. Os resultados seriam os mesmos desde que ele ousasse atacar. Mas agora, Leonel tinha que escolher cuidadosamente o próximo passo, e o melhor curso de ação dependeria da escolha de Richard. Na opinião de Leonel havia duas possibilidades. Ou Richard estava confiante o suficiente para dobrar a aposta e permanecer no território da Terra, ou já tinha um plano de saída. Essa putinha, a expressão de Rai se contorceu de raiva. Ele estava são apenas o suficiente para não correr até lá em busca de vingança. Ver a si mesmo morrer, mesmo que fosse apenas um clone, desencadeou memórias que ele não gostava de lembrar. O mesmo aconteceu com a maioria deles. Embora não tenham expressado isso como Rai, eles olharam fixamente para o monitor flutuante, querendo homicídio. Se não fosse pelas ordens de Leonel, eles já poderiam ter saído para atacar. Não podemos levá-lo casualmente, disse Leonel de repente. Ele está na 7ª dimensão e definitivamente não é fraco entre eles. Se eu estiver correto, ele provavelmente se classificaria favoravelmente contra os discípulos classificados no domínio do Palácio do Vazio. Rai cerrou os dentes. Como ele se tornou tão poderoso? Meu melhor palpite é que ele ganhou muito com a Zona, e isso também pode estar relacionado ao segredo da família Viola que minha mãe mencionou. Infelizmente, houve muitas coisas que aconteceram uma após a outra depois que fomos ao Palácio do Vazio e eu nunca tive tempo para investigar isso. Leonel não estava errado. Quando chegaram lá, o julgamento começou imediatamente. Richard obviamente não tinha a habilidade de ir longe no julgamento naquela época, então ele acabou nas fileiras dos discípulos nominais, enquanto Leonel se tornou um discípulo quase classificado da galáxia para uma parede. Então ele perdeu o cubo segmentado e foi basicamente sequestrado por seu tio, então realmente não houve tempo para se preocupar com gente como Richard. Qual é o plano, capitão? Milão perguntou. Teremos que esperar para ver como ele reagirá. O problema com o setor empurrando os céus pode ter que esperar. Tenho a sensação de que Richard é uma ameaça muito maior. Então o grupo esperou. Mas depois de alguns momentos, os olhos de Leonel não puderam deixar de se estreitar. O sistema de monitoramento da nau Capitânia foi excelente. Quando configurado corretamente, era muito possível captar sons e imagens em anos-luz. Porém, dependendo das defesas do seu alvo, essas imagens podem ser melhores ou piores. Mesmo após a configuração, Leonel só conseguiu captar imagens e não som do planeta Viola, provando que suas defesas eram realmente excelentes considerando o quão perto do planeta a nave Capitânia estava. No entanto, isso não importava muito. Com suas habilidades, ler os lábios era muito fácil, os sons poderiam muito bem estar ecoando em seus ouvidos. Mas, para surpresa de Leonel, Richard realmente não tinha intenção de ir embora. Na verdade, ele estava delegando tarefas normais e enviando seus ministros para manter a ordem. Não havia nada fora do comum, como se ele não tivesse acabado de matar um príncipe imperial. Leonel recostou-se na cadeira e riu quando Richard até encarregou alguém de consertar a sala do trono. Logo, eles se dispersaram e a configuração de Leonel não serviu mais. Levaria várias horas a mais de esforço para configurá-lo para um novo local, então não havia mais nada para observar. Esta foi a única desvantagem real do sistema de monitoramento. A menos que ele tivesse uma localização exata, como uma sala do trono que obviamente seria usada para receber convidados, seria inútil. Leonel caiu em seus próprios pensamentos. Embora ele tivesse listado isso como uma opção, ele não esperava que isso acontecesse. Leonel agora tinha justificativas suficientes para direcionar seus cânones para o planeta Viola e erradicá-los. Mas ele tinha suas reservas sobre isso. A Fezoltene não foi eliminada por ele, então não seria pecado para ele suportar. Mas isso seria diferente, principalmente porque ele acabará de destruir aquelas 4 famílias. Quer fosse uma empresa ou Richard, ambos estavam certos de que Leonel teria reservas, só que Leonel era bom em encontrar maneiras de contornar isso. A parte infeliz era que embora ele pudesse ver facilmente as profundezas da Fezoltene, ele não conseguia fazer o mesmo com Richard. Isso tornou as coisas muito mais complicadas. O dedo de Leonel bateu no apoio de braço. Em apenas alguns segundos, ele já havia passado por diversas possibilidades. Interessante. Nesse caso, teremos que sufocá-los de outras maneiras. Tudo bem se outros setores estiverem em crise, mas este setor, o setor da Terra, tem que estar totalmente livre de problemas. Setor de água caótico. Setor de céus impulsos. Setor de 3 pilares. O olhar de Leonel começou a brilhar, informações voando uma após a outra. Leonel levantou-se de repente, com um plano formulado em sua mente. Lutar pessoalmente seria realmente muito problemático, e isso, é claro, considerava o fato de que ele não tinha certeza se derrotar Richard em seu estado atual era mesmo possível. Nesse caso, ele teria apenas que jogar xadrez. Capítulo 1779. Em claro,
Você está bem? Leonel sorriu, olhando para frente com um toque de gentileza nos olhos. Mesmo em comparação com o habitual, seu olhar para Aina era ainda mais carinhoso. Mas era difícil dizer se isso acontecia porque eles finalmente haviam dado esse passo em seu relacionamento, ou se era porque a perda de seus irmãos, embora temporária, havia tornado ainda mais firme seu controle sobre o que era importante para ele. Aina, que acabará de se recuperar do cansaço e saiu para ver o que Leonel estava fazendo, ficou atordoada por um momento. Ela saiu com a intenção de encontrar a batalha ou Leonel trabalhando duro, então sua mentalidade estava lá, mas ela não esperava ver um par de olhos assim no momento em que saísse. A enorme oscilação do pêndulo entre a expectativa e a realidade a deixou congelada e não muito depois, a deixou corada ao dizer. Ela ficou quase imediatamente envergonhada com sua própria reação. Leonel realmente não tinha dito que nada fosse considerado normal, mas ela não conseguia evitar. Esse ciclo de feedback só a fez corar ainda mais. Justamente quando Aina estava se sentindo mais envergonhada, o som de vaias, gritos e assobios veio de trás de Leonel. Ela só percebeu então que os dois não estavam sozinhos e que na verdade havia mais 8 pessoas assistindo com muita atenção. Na verdade, Rai até conseguiu encontrar um balde de pipoca enquanto espiava tanto para o lado que quase caiu da cadeira. Ah, você de repente ela teve vontade de atacar Leonel, ele não poderia ter avisado ela, ou algo assim? A última vez que ela viu os irmãos de Leonel, eles não estavam exatamente nas melhores condições. E agora ela apareceu de repente novamente apenas para ficar envergonhada assim. Aina se inclinou para frente e pressionou a testa no peito de Leonel, aparentemente tentando se esconder. Seu constrangimento de repente ganhou um toque de ansiedade. Para piorar a situação, ela sentia como se estivesse andando por aí com "acabei de fazer sexo" na testa. Vendo Aina de repente ficar tão nervosa, Leonel não pôde deixar de rir. Havia 2 lados nessa namorada dele. Teve a ousada Aina e depois teve essa versão. Quando ele a conheceu, era difícil dizer qual versão ele receberia. Mas agora era divertido revelar isso sozinho, e foi ainda melhor quando ela acidentalmente tropeçou nisso, como agora. Ao ouvir a risada de Leonel, Aina sentiu falta de Yuri e Savai. Ela já estava pensando em tentar encontrá-los novamente, mas agora ela definitivamente precisava de apoio ou então esses hooligans iriam persegui-la até a morte. Sim, vou para a família Umbra para ver como eles estão agora. Todos vocês se concentram nas tarefas menores em torno do território da Terra, fazem saber que não estamos mais deixando certas coisas passarem, construir uma mística. Esqueça as questões mais antigas. No instante em que você receber um novo relatório, vá até lá. Quero dar a sensação de que podemos aparecer em qualquer lugar instantaneamente, quero que as pessoas hesitem antes mesmo de cometerem um crime. Aqui, Leonel sacudiu a palma da mão e várias máscaras apareceram. No entanto, essas não eram máscaras normais. Eles cabiam em suas cabeças na frente, atrás e nas laterais, e obscureciam tudo. Eles pareciam ser feitos de uma malha e tinham um par de olhos fluorescentes que apareciam do lado de fora, pairando dentro da malha preta. O resultado fez parecer que eles não eram nada além de olhos, não tinham boca nem orelhas, nada além de um olhar penetrante que lembrava o de uma fera selvagem. Essas máscaras ou capacetes, se for mais preciso, enviarão a você todas as informações filtradas por mim primeiro. Atribuirei uma classificação de dificuldade e uma abordagem ideal para a situação. Dependendo, apenas um de vocês pode precisar agir, ou podem ser 3 ou vocês, ou até mesmo todos vocês. Contanto que você siga o plano, tudo deve ficar bem. Dentro de um único mês, a notícia deve se espalhar adequadamente. Deixe o setor empurrando céus e a família Viola comigo. Cometi um erro ao deixar Richard viver uma vez, ele não terá a oportunidade novamente. Entendi, boné. Drake, Alan, Arnold e Joel pareciam ser os únicos prestando atenção, já os outros 4 ainda estavam extasiados pelas máscaras de malha. Só depois de perceberem que Leonel havia terminado de falar é que acenaram para ele como se tivessem entendido. Leonel riu, mas não se importou muito. Então ele se virou para Aina. Você vai me seguir ou? Quero encontrar Savai e Yuri, respondeu ela. Leonel riu. Você está com tanto medo de ser intimidado? Aina olhou para Leonel, mas antes que ela pudesse responder, Joel falou de repente. Yuri e Savai provavelmente não estão dentro do território da Terra agora. Foi um pouco difícil para nós concordarmos depois da guerra, porque eles sentiram que era mais inteligente retornar ao Palácio do Vazio, mas queríamos fique na Terra caso algo mais aconteça. Leonel ergueu uma sobrancelha. Embora Joel tenha explicado de forma bastante simples, Leonel teve a sensação de que o desacordo deles era provavelmente um pouco mais explosivo do que isso. Era difícil administrar o relacionamento deles sem a existência de Leonel e Aina, principalmente porque, para eles, esse relacionamento já estava tenso há muito tempo. Só hoje os irmãos de Leonel souberam que ele e Aina estavam juntos novamente. Assim, dado o facto de estarem em 2 lados opostos do espectro a este respeito, não foi surpreendente que achassem difícil reconciliar-se. Mas, para surpresa de Leonel, quem tinha a expressão mais estranha quando os dois foram mencionados era na verdade Rai. O olhar de Leonel pousou em Rai como se estivesse tentando ver através dele, e Rai quase imediatamente sentiu como se estivesse em uma espécie de berlinda. Ei, você não pode me culpar, capitão. Você está de volta com Aina agora, estou limpo. Capítulo 1780. Nada. Leonel ficou sem palavras por um longo tempo de boca aberta. De jeito nenhum. Ele finalmente conseguiu dizer. Muitas palavras o que aconteceu, quão alto era o que do Leonel. Quão aguçados eram seus sentidos.
Ele poderia até ver um reflexo da alma de Rai, se quisesse, e poderia dizer, apenas por esse pressentimento, que Rai não estava brincando com ele. Não era apenas Leonel quem olhava para Rai com expressões estranhas. Claramente, isso não era exatamente de conhecimento público. O único que não pareceu surpreso foi Joel, que obviamente estava ciente de algo anteriormente. Mas isso fazia sentido. Sem Leonel, Joel era o líder de facto. Nesse tipo de papel, ele teria que estar ciente de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Rai limpou a garganta. Por que vocês estão me olhando desse jeito? Diga isso, gordo. Milan olhou por cima da mesa. Rai zombou. Só porque você é virgem de 40 anos não significa que você pode me atacar como quiser. Alguns de nós temos vida sexual. A boca de Milan ficou aberta. Virgem? Ele não era virgem. Rai foi a última virgem entre eles. Bem, isso não incluía Leonel, claro. Mas dado o status de Leonel em seus corações, nenhum deles sequer o considerava virgem. É bastante claro para eles que ele poderia ter perdido o controle sempre que quisesse. Na verdade, mesmo agora, eles não questionavam sua virgindade, apenas faziam suposições baseadas em algumas pistas contextuais. Leonel não era o tipo de pessoa que saía por aí falando sobre tal coisa. A verdadeira virgem entre eles era Rai. Isso não era necessariamente porque ele não conseguia encontrar uma namorada, mas sim porque ele tinha uma boca grande e um temperamento explosivo. Ele não tinha ideia de como filtrar suas palavras ou persuadir uma mulher. Ele apenas deixou escapar o que estava pensando. E isso não era exatamente propício para manter uma mulher feliz. Cada vez que Rai entrava em um relacionamento, terminava em um inferno ardente, geralmente com ele reclamando a plenos pulmões sobre o quão idiota o sexo frágil era. Não foi por acaso que suas palavras após o rompimento de Leonel e Aina foram as mais contundentes. Mas a ideia de que Rai não apenas havia perdido a virgindade finalmente, mas até mesmo com Savai ou Yuri, os deixou totalmente sem palavras, especialmente porque ele nunca se filtrou na frente deles, mesmo falando sobre seu sonho de ter um harém. Mas novamente, como eles estavam dispostos a deixá-lo por tanto tempo, talvez tivessem ficado cansados de seu discurso retórico. Vendo a mudez de todos, Rai bateu as palmas carnudas na mesa. Ele poderia lidar com grande parte do escrutínio deles, mas a maneira como Alan estava levantando os óculos e até mesmo Arnold, entre todas as pessoas, olhando para ele com tanto interesse, estava lhe dando nos nervos. Até a única pessoa que poderia fazê-lo admitir tal coisa, Leonel, olhava para ele como se sua cabeça estivesse virada para trás. Seus bastardos! Vocês não conseguem ver esse belo espécime diante de vocês? Pareço alguém que luta com mulheres? A voz de Rai explodiu, fazendo com que uma seção da nau capitânia tremesse. No entanto, sua reação não foi recebida com a recepção desejada e ele quase desanimou. Porra! As pessoas não conseguem reconhecer uma coisa boa mesmo quando está bem na frente delas. Tudo bem, conte-nos o que aconteceu já, pare de fazer birra, seu grande idiota. Franco riu, seu olhar particularmente lascivo. Apenas nos diga quem foi Savai ou foi Yuri? Além disso, preciso de detalhes. Franco encontrou sua voz presa na garganta. Ele tossiu levemente enquanto sua cabeça se voltava lentamente para Aina. Ela parecia estar apenas sorrindo um lindo sorriso, mas por que o ar de repente ficou tão frio? Ain Franco pigarreou novamente, menos detalhes, conte-nos apenas sobre o seu lindo romance. Esqueçam todos vocês, Rai bufou. Definitivamente era o Yuri, disse Leonel de repente, fazendo com que todos olhassem para ele, eu só não esperava. Subestimei você, grandalhão. A própria expressão de Aina também tremeluziu de surpresa, mas como Leonel se atreveu a dizer isso, ela acreditou nele. Ele não seria do tipo que brinca assim. De repente, ela queria ver Yuri muito mais para que pudessem conversar sobre isso. Ela queria seus próprios detalhes, apesar de ter feito um lembrete tão amigável a Franco. Curiosamente, Rai desanimou quando Leonel finalmente disse isso, afundando na cadeira com um suspiro. Ele parecia estar se arrependendo de alguma coisa, mas já era tarde demais. Terminou mal, presumo? Milão perguntou. Bah, esqueça ela. Rai acenou com a mão, sua expressão bastante infeliz. Mas considerando que Rai, de todas as pessoas, quase não disse nada e nem parecia estar prestes a fazer um discurso retórico, parecia que este era bastante profundo. Mas ele finalmente se sentou. Ele se arrependeu quando morreu, talvez houvesse uma chance agora de ele estar vivendo novamente. Ah, esqueça. Rai acenou com a mão com desgosto. Eu não estou perseguindo aquela mulher, ela pode beijar minha bunda. O que aconteceu exatamente? Milão pressionou. Não fale em código, ou eu vou arrancar isso de você. Rai olhou para Milan. Simplesmente não acabou bem, certo? Não pode ter sido tão ruim. Você nem está reclamando sobre isso e tivemos que arrancar essa informação de você. Aposto que não foi nada, respondeu Milan. Nada? Rai zombou. As últimas palavras que ela me disse quando saiu foi que ela destruiria seu corpo e faria um novo para si mesma, para que eu não pudesse dizer que a peguei pela primeira vez. Isso ainda não é nada? Os lábios de Milan se contraíram. Isso foi realmente um pouco extremo. Leonel, porém, teve uma reação diferente a tudo isso. Então é isso. Yuri realmente é um espiritual. Capítulo 1781, no controle. Leonel e Aina olharam para outro e Leonel finalmente tossiu. Ele se aproximou e deu um tapinha no ombro de Rai. Ei, pelo menos ela disse alguma coisa. Poderia ser pior, ela poderia simplesmente ter desaparecido sem dizer nada. No momento em que Leonel disse as palavras, sentiu um olhar quente na lateral do rosto. No entanto, ele reuniu toda a força de vontade do mundo e levantou o polegar. Nunca se poderia dizer que ele não aceitaria um para seus irmãos. Como esperado, no momento em que Rai ouviu isso, ele caiu na gargalhada. Agora, se me dá licença, disse Leonel antes de desaparecer num raio de luz. Espere aí. Aina gritou por trás. Não diga que nunca fiz nada por você, Rai. A voz de Leonel ecoou entre as risadas dos irmãos.
A família Umbra era uma anomalia. Anos atrás eles entraram em cena, atacando a Terra com um impulso arrebatador, antes de serem subitamente repelidos. Naquela época, muitos presumiram que não desistiriam assim. Afinal, a Terra só esteve na quinta dimensão durante o primeiro ataque, tornando difícil para eles enviarem seu verdadeiro poder de fogo. Eles só podiam confiar em seus jovens gênios e em indivíduos mais velhos que não tinham chance de entrar na sexta dimensão. Tal formação não foi muito propícia ao sucesso. Devido às circunstâncias, eles só conseguiram enviar uma única existência da sexta dimensão, seu patriarca Cylon Umbra. Mas após seu retorno, ele não fez nenhum movimento para tentar um segundo ataque, mesmo depois que a Terra se tornou uma existência de sexta dimensão, e engoliu seu território. Isso foi estranho para muitos que observavam a situação. Embora a família Umbra não fosse exatamente extremamente poderosa, eles também não eram fracos. Naquela época, abaixo das famílias Lucknix, Montex e Viola, eles provavelmente estavam perto do primeiro lugar. Além disso, ter seu território engolido pela influência de outro espírito mundano não era nada além de ruim. Na verdade, era por isso que Richard estava lutando tanto para manter o controle sobre um determinado raio. Quando um espírito mundano domina outro, é apenas uma questão de tempo até que o espírito mundano mais fraco perca todo o poder. Quando isso acontecer, as gerações nascidas pelo espírito mundano mais fraco deixarão de existir e os recém-nascidos começarão o ciclo de se tornarem terráqueos. Se isso continuasse em 5 gerações, tudo que seus ancestrais construíram desapareceria e seu povo se tornaria o povo do espírito mundano mais forte. Isso não era necessariamente uma coisa ruim se sua linhagem fosse fraca. Afinal, você não preferiria ser um talento da Terra do que um talento mediano de um mundo da sexta dimensão? Mas todos tinham suas próprias ambições, especialmente porque havia outra opção, que era engolir você mesmo o espírito mundano mais forte. Se um mundo mais fraco dominasse um mundo em evolução, seria possível arrebatar o talento e tomá-lo para si. Dessa forma, você não apenas seria capaz de manter sua linhagem, mas também lhe daria um grande impulso em força. E ainda assim, quando a Terra passou por um ponto de grande vulnerabilidade durante sua expansão para a sexta dimensão, e foi até comprometida em uma guerra contra 4 famílias agora erradicadas, a família Umbra que estava na melhor posição para atacar, controlando uma galáxia bem lá fora. Da Via Láctea, na verdade, não fez nada. Não era correto dizer que eles não fizeram nada, e era muito mais correto dizer que não fizeram nada à Terra, porque foi graças à família Umbra que muitos que queriam tirar vantagem da situação se encontraram absolutamente bloqueados. A família Umbra, que sempre foi conhecida como uma família de força decente, exibiu uma grande quantidade de força que parecia muito além da sua e até desempenhou um papel fundamental ao lado de outras figuras misteriosas para impedir que outros aproveitassem o maior período de fraqueza da Terra. O que os outros não sabiam era que tudo isso se devia a um único jovem, um jovem que estava no alto dos céus e olhava para baixo, em direção ao planeta sombrio. Você finalmente está aqui. A voz apareceu em uma nuvem de fumaça quando uma figura se manifestou de repente ao lado de Leonel. Este não era outro senão Radlis, um jovem que Leonel conhecia desde os tempos de Montanha Coração Valente. Pode-se dizer que eles foram bons amigos por um tempo, embora o relacionamento deles tenha ficado um pouco tenso quando Leonel soube que ele era da família Umbra e só tinha vindo à Via Láctea para se preparar para um ataque à Terra e à Terra. Claro, mire no tabuleta de prata. Leonel sorriu, aparentemente não surpreso com a aparição repentina de Radlis. Desculpe por ter demorado tanto, aparentemente fiquei preso em uma zona por mais de 20 anos. A expressão de Radlis vacilou. Ele também tinha ouvido falar da zona. Na verdade, ele sabia um pouco mais sobre isso do que a maioria, considerando as antigas conexões de sua família Umbra com o culto dos 3 dedos. Ele ficou chocado por Leonel ter conseguido escapar. Então você sabe alguma coisa sobre aquela zona. Eu estava. Você pode estar desapontado com o quanto sabemos, mas acho que você pode dizer que estamos cientes de um pouco. Você pode me seguir. Todo mundo está esperando há um tempo. Na verdade, depois de saberem que Leonel entraria no Palácio do Vazio, eles já estavam dispostos a esperar mais do que apenas algumas décadas. Afinal, não deveria ser possível sair casualmente do Palácio do Vazio depois de entrar nele. A troca de tempo deveria ter valido a pena, mas foi uma pena que Leonel não tenha ganhado o impulso que esperavam dele neste período. Como resultado, embora estivessem dispostos a esperar, a situação estava um pouco mais tensa agora do que seria de outra forma. Mesmo assim, o que eles poderiam fazer? Só o fato de Leonel saber de sua conexão com o culto dos 3 dedos significava que ele os tinha pelas bolas. Não importa o quão insatisfeitos alguns deles possam estar, tudo foi inútil. Leonel estava no controle. Vamos lá, Leonel assentiu. Capítulo 1782. Palavras simples. Comparada com as salas do trono e cortes reais em que Leonel esteve antes, a sala de reunião da família Umbra era muito simples. Mais à frente estava sentado o patriarca deles, um homem bastante conhecido de Leonel, Cylon Umbra. Mas ao contrário do desentendimento de Leonel com a família Viola, Cylon não parecia estar ostentando sua autoridade. Na verdade, ele estava bem no mesmo nível de Leonel e cumprimentou-o com um aceno de cabeça. O que foi interessante para Leonel, porém, foi que Cylon ainda estava na 6ª dimensão e não parecia ter melhorado muito. Mas isso não deveria ser surpreendente, considerando o fato de que Cylon já deveria estar perto do auge de seu potencial quando Leonel o conheceu pela primeira vez.
Não era como se todos tivessem grandes melhorias durante sua ausência. No entanto, este ainda era um assunto curioso. Era preciso lembrar que Leonel estabeleceu a conexão entre a família Umbra e o culto dos três dedos. Leonel foi capaz de estabelecer a conexão entre o fator de linhagem da cauda sombria da família Umbra e os fatores de linhagem de nível superior da família Umbra. Mesmo assim, parecia estranho que uma família que conseguisse escapar do culto dos três dedos fosse tão fraca. Parecia que faria mais sentido que eles estivessem propositalmente colocando tal fachada para permanecerem escondidos. Mas Leonel realmente sentiu que era muito mais complicado do que isso. No mínimo, se permanecerem secretos fosse realmente sua principal prioridade, eles provavelmente não teriam atacado a Terra naquela época, a menos que atacassem precisamente para não se destacarem. Se eles não tivessem tentado aproveitar uma oportunidade tão boa, isso os faria parecer mais estranhos do que não. Mas agora eles provavelmente estão sendo colocados em uma situação difícil por minha causa, agora que eles escolheram se destacar e proteger a Terra naquela época. Além disso, para que eles tivessem sucesso naquela época, eles definitivamente precisavam ter mais força de reserva do que estão exibindo aqui. Interessante. Leonel não parecia muito incomodado com o silêncio da sala. Apesar dos vários olhares direcionados a ele e da profundidade da escuridão no espaço ao redor, ele parecia estar muito confortável em sua própria pele, enquanto outros poderiam ter começado a se contorcer agora. Vocês, velhos idiotas, podem parar de olhar tanto? Vocês estão me fazendo arrepiar, Hadlis murmurou. No silêncio da sala, sua voz era muito evidente. Parecia que os anos não tinham tirado o piadista de Hadlis, mas mesmo assim, isso só lhe rendeu mais olhares. Eles estavam tentando ser sérios aqui, mas aqui estava esse garoto estragando tudo. Hadlis coçou a nuca com uma risada e um sorriso estranho. Desculpe, eu só gosto quando mulheres bonitas olham para mim. Oh, eu não sou bonita o suficiente para você? Naquele momento, uma mulher de meia idade olhou atentamente para Hadlis. Na verdade, ela era tia dele e, embora parecesse um pouco envelhecida, definitivamente ainda tinha o ar de uma mulher madura e graciosa. Mesmo com as leves rugas em seu rosto, a maioria dos homens seria forçada a olhar uma segunda ou terceira vez para ela. Esta mulher era conhecida como Celtin e sentiu que no momento em que ela falou, toda a sala pareceu se voltar para ela, ainda mais do que o próprio patriarca Silon. Hadlis tossiu. Como isso pode ser verdade, tia? Sonho com você todos os dias. Já perdi a conta de quantas vezes lamentei o fato de sermos parentes. Por que os céus são tão cruéis comigo? Estou eternamente destinado a não estar com a maior beleza do mundo. Hadlis falou como se estivesse abrindo seu coração, mas suas travessuras fizeram com que a sala que havia sido sufocada pela pressão explodisse, enchendo-se de risadas abafadas. Até os lábios de Leonel se contraíram. Agora que pensou nisso, a primeira vez que conheceu Hadlis ele estava atrás de saias. Parecia que ele não estava disposto a deixar nem mesmo sua própria tia ir. Diante disso, os observadores só poderiam ficar sem palavras. Celtin revirou os olhos. Obviamente, ela também estava acostumada com as bobagens do sobrinho. Hadlis teve sorte de a situação não permitir isso, caso contrário ela teria lhe dado uma bela surra. Depois de um momento, Celtin voltou seu olhar para Silon por um segundo antes de olhar para Leonel. Você é um garoto muito inteligente, já que conseguiu nos expor quando nem mesmo o culto dos três dedos conseguiu, então tenho certeza que você também entende nossos escrúpulos. Certo, o tempo está a esgotar-se e as circunstâncias fizeram-nos, infelizmente, perder quase um quarto de século. Embora estivéssemos de fato preparados para esperar o dobro do tempo, tenho certeza que você pode entender a diferença entre aquela época e agora, certo? Não seria inteligente da nossa parte continuar investindo em você da mesma maneira. No entanto, também não há muito que possamos fazer se você decidir manter nosso passado sobre nossas cabeças, então estamos em um impasse. Ao ouvir essas palavras, em vez de ficar aborrecido, Leonel ficou bastante curioso. Embora as palavras parecessem simples, elas implicavam muitas coisas. A primeira foi o culto dos três dedos da Umbra que provavelmente estava além da pura sobrevivência. A segunda era que estavam preparados para executar este plano desde que Leonel lhes permitisse uma separação amigável. E a terceira era que eles não estavam dispostos a brigar com Leonel se não fosse necessário. Se matassem Leonel, não demoraria muito para que os holofotes estivessem novamente sobre eles e isso tornaria quase impossível permanecer escondido. Além disso, eles se tornariam um grande número de inimigos, fosse o Império da Ascensão ou a família Morales. Eles não acreditavam que outros não saberiam que Leonel tinha vindo aqui hoje, então era impossível para eles tomarem essa atitude casualmente. Capítulo 1783. Não estou aqui. Leonel não falou imediatamente. Na verdade, ele veio aqui por dois motivos. A primeira era entrar em contato e ter certeza de que tudo estava funcionando perfeitamente, enquanto a segunda era dar à família Umbra as tábuas de bronze e prata da metade negra de seu fator de linhagem. Pelo que Leonel podia ver, a família Umbra estava presa ao fator de linhagem da cauda sombria, assim como a família Lucknix estava presa à coruja estrela da neve. Mas em comparação com a família Lucknix original, a família Umbra tinha muito mais potencial e talento, era difícil para eles ver o caminho a seguir. Se eles conseguissem atualizar seus fatores de linhagem, a ajuda que poderiam fornecer a Leonel seria muito melhor. A diferença entre os fatores de linhagem não era pequena. Se não fosse pela sinergia perfeita entre as duas metades dos fatores de linhagem, Leonel já teria abandonado sua construção em favor dos fatores de linhagem mais fortes da metade da Força Negra. Mas agora Leonel percebeu que precisaria entender mais sobre a família Umbra antes de tomar essa decisão. Na verdade, a razão pela qual ele confiou. Eles eram óbvios. Não porque gostasse de Hadlis ou porque entendesse o caráter de Silon, mas porque ele controlava firmemente sua maior fraqueza. Alguém que o temia e o que ele poderia fazer com eles era muito mais confiável em quase todos os casos.
A julgar pelas pistas contextuais das palavras de Celtin, entretanto, havia muita coisa que ele não entendia para se apegar firmemente a essa convicção. Na verdade, apenas o simples fato de Celtin estar falando em vez de Cylon já dizia muito sobre o quão pouco ele sabia. Posso lhe dizer agora que você entendeu errado, Leonel falou lentamente, não sou eu quem deveria convencê-lo da minha utilidade para você, mas sim o contrário. Celtin e os outros franziram a testa com essas palavras. Por um momento, pensaram que Leonel talvez não fosse tão inteligente quanto antes pensavam. Ele não poderia dizer o significado subjacente de suas palavras? Ele realmente achava que isso era tudo que eles tinham? Leonel balançou a cabeça. A questão do culto dos 3 dedos é trivial no momento. Mesmo que todos vocês fossem repentinamente expostos neste momento, duvido muito que o culto teria largura de banda para lidar com vocês agora. Certeza de que eles estão muito ocupados lidando com o temperamento do meu velho. Leonel já havia deduzido que havia apenas um assunto que poderia manter seu pai ocupado, o culto dos 3 dedos. Esta foi apenas uma conclusão óbvia a se fazer. O Palácio do Vazio esteve praticamente fora de serviço por pelo menos 10 anos antes de finalmente recuperar membros de alto escalão suficientes para se restabelecerem. Mas mesmo assim, as suas regras tornaram-se mais difíceis de implementar e mesmo algo tão simples como a sua política de não saída foi violada repetidas vezes, casualmente. Mesmo deixando de lado os irmãos de Leonel, até pessoas como Richard simplesmente partiram sem dizer uma palavra. Ficou claro que o prestígio do Palácio do Vazio sofreu um grande golpe. E ainda assim, mesmo com a ausência do Palácio do Vazio, qual foi a pior coisa que aconteceu nestes últimos 20 anos? A invasão da raça das nuvens, talvez? Comparado com o que poderia ter acontecido, ou alguém poderia até argumentar que deveria ter acontecido, isso foi uma mera piada. A única maneira pela qual o culto dos 3 dedos poderia ter sido paralisado por esse período de tempo seria se alguém, ou várias pessoas com poder excepcional, os tivesse sufocado a cada passo. Se Leonel soubesse das palavras depreciativas que o culto dos 3 dedos havia falado sobre seu velho, ele teria rido diretamente na cara deles. Para ele, tais palavras não teriam soado diferentes dos delírios desencadeados por um grupo de perdedores. E agora que o Palácio do Vazio estava de volta, a tarefa que o culto dos 3 dedos tinha pela frente só ficaria mais difícil. Como esperado, quando Leonel disse essas palavras, a expressão de Celtin mudou. Não preciso ameaçar você e não tenho o hábito de ameaçar aqueles que deveriam ser meus aliados. É por isso que você destruiu aquelas 4 famílias? Celtin perguntou levemente. Leonel sorriu. Eles deveriam ser meus aliados? Pelo que eu sei, no meio de uma crise, em vez de apoiar o mundo em que nasceram, eles o atacaram e massacraram incontáveis jovens gênios. Destruindo-os, pelo que sei preocupado, estava pegando leve com eles. Celtin não respondeu. Suas palavras pareciam implicar algo diferente, mas neste momento isso não parecia importar muito. Então vou repetir. Não são todos vocês que precisam ser convencidos. Vim aqui hoje com a intenção de ajudar muito a sua família, mas agora não tenho mais tanta certeza. Qualquer um poderia simplesmente dizer essas palavras. Um ancião falou de repente ao lado. Bang! Uma placa de bronze caiu do anel de Leonel no chão, fazendo com que rachaduras se espalhassem em todas as direções. Eles podem? Por que não tenho tanta certeza disso? Leonel perguntou sem sequer olhar na direção do mais velho que falava. A essa altura, embora o olhar de Leonel nunca deixasse Celtin, até os olhos dela estavam inteiramente focados na placa de bronze a seus pés. Irradiava uma aura com a qual todos estavam familiarizados, uma aura que fazia seus corações pular em várias batidas. Absolutamente, deixando-o repousar a seus pés sem uma única indicação em sua expressão de seu valor. Mesmo que todos vocês sejam 1000 vezes mais poderosos do que mostraram na superfície, posso prometer que ainda posso deixar este lugar totalmente ileso. Então, não vou me repetir novamente. Desta vez, precisarei de explicações adequadas. Não estou aqui para implorar, estou aqui para liderá-lo. Não estou aqui para ameaçá-lo, estou aqui para te mostrar uma luz no fim do túnel. Se você não quiser, é só dizer e nosso relacionamento será interrompido aqui, só não pense em voltar para mim mais tarde. Eu já tenho uma implicância em ser testado. Capítulo 1784. Além. O olhar de Celtin se estreitou, mas mesmo depois que ela olhou de volta para encontrar o de Leonel, ele não vacilou nem uma única vez. Na verdade, foi ela quem sentiu a garganta se contrair de repente, como se apenas o pensamento de agir contra Leonel pudesse levá-la à morte. Isto era, claro, ridículo, ou pelo menos ela achava que deveria ser. Mesmo com a força que ela só mostrou na superfície, deveria ser suficiente para lidar com um Leonel nível 1, muito menos sua verdadeira força. Então por que ela se sentiu tão desconfortável? O que você quer saber? Celtin finalmente falou. O óbvio Leonel respondeu sem perder o ritmo. Por que você deixou o culto dos 3 dedos? Como você os deixou? Nível de cauda dos fatores de linhagem? Qual é a verdadeira profundidade da sua força? O óbvio repetiu Leonel. A mandíbula de Celtin endureceu e ela recostou-se na cadeira. Hadlis, que ainda estava ao lado de Leonel, tossiu levemente puxando sua cor. Sou só eu ou está um pouco quente aqui? Desta vez, as travessuras de Hadlis não geraram risadas. Na verdade, a atmosfera só ficou mais pesada até que Celtin finalmente falou. Acredite ou não, o culto dos 3 dedos nem sempre foi assim. A intenção original do culto dos 3 dedos era salvar a humanidade. Tenho certeza de que aqueles que permanecem ainda acreditam que é isso que estão fazendo, mas, no que nos diz respeito, eles se desviaram desse caminho há muito tempo. No momento em que começaram a mirar em outros seres humanos para o suposto bem maior, eles já haviam se perdido. O olhar de Leonel se estreitou, mas ele não interrompeu. O culto dos 3 dedos ganhou o nome de seus 3 fundadores. Curiosamente, apenas 2 deles eram humanos, e o terceiro,
era um demônio. Os outros dois fundadores, um é provavelmente alguém de quem você nunca ouviu falar, um homem que se autodenominava rei, e o segundo era um verdadeiro imperador, o primeiro governante do Império de Prata, o Imperador Prata, o primeiro. Alguém poderia pensar que seria o demônio quem traiu os outros dois, mas quem o fez foi o segundo humano, King. Sem perder tempo entrando no mato, King virou a raça humana contra o Império Prateado, levando à sua destruição. Foi dito que a razão para isso foi um triângulo amoroso entre os três, pois provavelmente era mais correto dizer que o terceiro membro não era um demônio, mas sim, uma demônio. Os detalhes desse período são obscuros para muitos, mas nos anais da história, sempre foi escrito que o Império Prateado traiu a raça humana, transformando-se em demônios irreconhecíveis. Só se poderia imaginar que o demônio do culto dos três dedos escolheu o Imperador Prata e o rei ficaram furiosos com isso. Leonel franziu a testa. Algo não estava batendo. Se os fundadores do culto dos três dedos envolveram o fundador do Império Prateado, como é que esse rancor levou à destruição do Império? Não fazia sentido. Não importa o que aconteça, o Império Prateado era uma dinastia poderosa e tinha muitos imperadores. Quando o Império Prateado caiu, os fundadores do culto dos três dedos já deveriam estar mortos há muito tempo. Pelo que Leonel entendeu sobre a expectativa de vida, isso não deveria ser possível. Até mesmo a Ordem das Estrelas Sábias, que era supostamente imortal, tinha um limite para sua vida útil. Esta é uma resposta que não posso lhe dar. Tudo que sei é que essas palavras são definitivamente a verdade, porque mesmo agora King ainda está vivo. As pupilas de Leonel se contraíram e seu coração palpitava. Se Celtin não estava mentindo, então isso não era apenas uma questão pequena. Que nível de força tinha alguém que viveu tanto tempo? Como isso fazia algum sentido? Celtin respirou fundo e exalou. Era óbvio que isso também era algo em que ela pensava muito. Nossa família Umbra é composta por indivíduos cujos corações esfriaram devido a esta decisão e aos poucos membros que restaram do Império Prateado. Esperamos voltar a ser um, mas por enquanto vivemos nas sombras. Assumiu o nome de Umbra. Celtin balançou a cabeça. Não podemos dizer a você a verdadeira profundidade de nosso poder, pois isso importa de qualquer maneira. Nunca mostraremos ao mundo mais do que esse nível de força, e mesmo se você nos der a tábua de bronze para meditar e recuperar nosso fator de linhagem, nós iremos nunca mostre isso ao mundo exterior também, não até que estejamos prontos para contra-atacar o culto dos três dedos. Em última análise, a razão pela qual só temos o fator de linhagem cauda de sombra é porque para nós, ele não se manifesta como um fator de linhagem. Em vez disso, ele se manifesta como um índice de habilidade, não é herdado, em vez disso, é transmitido para nós. O culto dos três dedos original não tinha laços familiares fortes, por isso era difícil manter o fator de linhagem ao longo de muitas gerações e mesmo quando apareceu, estava se tornando tão escasso que era difícil exibir bons resultados. Além disso, como o culto só tinha um tablet, não era viável permitir que todos tivessem a chance de meditar nele, especialmente à medida que a organização se expandia. Então, como resultado disso, o demônio criou este método de transferência do fator de linhagem. Somente contribuindo para a causa poderíamos então ter a oportunidade de meditar na tábua e assim progredir. Mas obviamente, depois da nossa fuga, perdemos para sempre esta oportunidade e temos tentado encontrar novos métodos de progressão. Só posso dizer que este tablet é realmente muito valioso para nós. Enquanto as palavras de Celtin ecoavam, relâmpagos brilhavam na paisagem dos sonhos de Leonel. Ele sentiu como se estivesse fazendo conexões cada vez mais rápidas entre coisas que antes pareciam totalmente desconectadas, até mesmo algumas coisas relacionadas ao seu avô Morales. Mas antes que ele pudesse se concentrar nessas coisas, a mente de Leonel de repente voltou-se para demônio. Uma demônio, capaz de transmitir fatores de linhagem como se fossem índices de habilidade. A tábua de prata também era um pouco semelhante a isso, não era? Quem era essa demônio? E por que ela foi a única que Cetlin deixou sem nome? Por alguma razão, Leonel tinha a sensação de que esse demônio era muito mais importante que o Imperador Prata, ou Rei. Na verdade, ela pode muito bem ser a razão por trás de tudo, mas isso só deixou mais perguntas do que respostas. A Biblioteca do Vazio não tinha explicações sobre uma raça demoníaca. Parecia que o único caso ocorreu dentro do próprio domínio humano, algo que não fazia absolutamente nenhum sentido. Onde estava aquele demônio durante o conflito? Por que Celtin a encobriu como se ela não fosse grande coisa? E por que é que quanto mais Leonel pensava nesta demônia, mais vagas se tornavam as suas conclusões sobre ela, quase como se alguém estivesse a tentar mexer com a sua memória? A parte que mais me causou medo foi que Leonel podia sentir os movimentos de sua Dream Force, quase como se um par de mãos delgadas estivesse mudando suas sinapses e impedindo-as de disparar corretamente. Essa pessoa, sua afinidade com a Dream Force estava muito além da dele. Capítulo 1785. Nada mal. Leonel franziu a testa e balançou a cabeça. Ele não conseguia pensar direito até que ironicamente parou completamente de pensar. Ele mal conseguiu dividir suas deduções em várias Drenscaps. Somente quando elas foram separadas a estranha influência em sua mente desapareceu. Quando terminou, seu coração batia de forma irregular. Ele não conseguia imaginar o tipo de poder que seria necessário para influenciar os pensamentos de alguém sobre você. Isso estava além do poder, era literalmente o meio de um deus. Leonel tinha quase 100% de certeza de que essa pessoa sabia cada vez que sua imagem era mencionada. Este era o verdadeiro poder do Dream Force? Estar não apenas hiperconsciente do seu próprio fluxo de consciência, mas também do de todos os outros? Anos atrás, Leonel tinha pensado nisso, mas estava tão longe dele que ele nem conseguia imaginar. Mesmo agora, ele estava em uma situação semelhante. Apesar de ter crescido, ele sentiu como se não tivesse dado nem meio passo em direção a tal objetivo. Essa pessoa é perigosa. A mandíbula de Leonel se contraiu. Ele percebeu quase imediatamente o quão pobre era sua mentalidade.
Este não era alguém que ele pudesse alcançar casualmente com alguns anos de esforço, e definitivamente não era alguém que ele pudesse planejar. Isso estava além da leitura de sua mente pela ordem das estrelas sábias. Essa pessoa podia sentir seu aprendizado sobre eles a uma distância infinita. Dizer que tal indivíduo poderia esmagá-lo com um único dedo era um exagero, dele mesmo. Essa pessoa nem precisaria levantar um dedo. Se Leonel estivesse certo, se essa pessoa quisesse matá-lo, no momento em que sentissem que ele estava aprendendo sobre eles, eles poderiam apagar diretamente sua consciência, e ele nem seria capaz de fazer nada a respeito. Foi por isso que Leonel não teve escolha senão parar de tentar deduzir. Se ele continuasse pensando nessa pessoa, ele poderia muito bem ofendê-la. Até então, ele nem saberia como morreu, sua vida estaria simplesmente perdida. Sem que ele soubesse, Leonel começou a suar frio, seu rosto ficando um pouco pálido. Esse era um sentimento que ele nunca havia experimentado antes. O que ele nem teve presença de espírito para perceber foi que a maioria das pessoas que falavam dessa pessoa nem perceberiam que estavam sendo observadas. Foi precisamente porque a afinidade da Druin Force de Leonel era tão alta que ele pôde sentir esse medo para começar. Como dizia o ditado, a ignorância era uma bênção. Celtin e os outros não tinham ideia de por que Leonel estava reagindo assim, mas o próprio Leonel sentiu que havia escapado com vida. O problema era que perder a vida era apenas um aspecto potencial. Alguém com um controle tão grande sobre a Druin Force poderia assumir o controle de sua mente, alterar seus pensamentos e distorcer sua personalidade sem que ele percebesse. Tal coisa seria um destino muito pior que a morte. Leonel respirou lenta e profundamente, fazendo o possível para diminuir o ritmo cardíaco. O brilho em seus olhos retornou lentamente. Demorou um pouco, mas Leonel percebeu que mesmo o sentimento avassalador de medo de agora nem vinha dele mesmo. Era sim essa pessoa que o influenciava. Para que eles pudessem forçá-lo a reagir assim depois do que ele experimentou com a placa do poder do Imperador, ficou claro que eles eram uma existência não menos poderosa. Leonel flexionou levemente os punhos, a aura ao seu redor mudando. Naquele momento, a Druin Force de Leonel rompeu uma barreira enquanto ele exalava. Suas íris refletiam uma cor vítrea, quase como se fosse possível detectar o microcosmo do mundo dentro dele. Uma energia prateada semelhante a um cristal choveu ao redor de Leonel e suas 3 estrelas giraram. Estrondo. Estrondo. Em um instante a aura de Leonel floresceu, sua força subindo do nível 1 da 6ª dimensão para o nível 3. Flutuações selvagens de força flutuavam de seu corpo como os ecos de um rugido, fazendo com que rachaduras corressem pelo chão e forçando Radlis, que era o mais próximo dele, a recuar. Os cabelos de Leonel dançavam e suas roupas esvoaçavam. A cor violeta pálida em seus olhos pareceu solidificar por um momento antes de desaparecer mais uma vez. As expressões de Celtin e dos outros não puderam deixar de aumentar. No momento em que Leonel fez a sua primeira descoberta, ficou claro e óbvio que ele não estava no caminho convencional. Um avanço no caminho convencional após a 5ª dimensão exigiu uma grande quantidade de recursos, mas Leonel não havia absorvido nada. Na verdade, seu corpo parecia produzir espontaneamente força própria. Isso significava que Leonel tinha que estar no caminho de Deus. Mas se ele realmente estava no caminho de Deus, o que eles estavam testemunhando? Mesmo um único avanço ao longo do caminho de Deus era digno de celebração. Mesmo para a geração Cataclismo, os maiores gênios do domínio humano, supostamente, um único avanço levou mais de um ano. Muitos deles já estavam de volta há mais de uma década, mas poucos haviam entrado na 7ª dimensão. Isso tornou a questão óbvia. Apenas um único avanço deveria ser difícil de conseguir. Como diabos Leonel passou por 2 bem diante de seus olhos? E o mais estranho é que há pouco ele parecia ter contraído algum tipo de doença. A aura fluorescente ao redor de Leonel lentamente parou e ele exalou um último suspiro e tudo pareceu se acalmar adequadamente. Em um local desconhecido, uma demônio estava sentada em um trono de ossos. Cada parte dela era infinitamente atraente, mas também parecia que não era possível ver nenhuma parte dela com clareza. Ela era de alguma forma a representação mais perfeita da mulher e ainda assim muito esquecível. Naquele momento, essa demônio riu. Até mesmo sua voz fez com que aqueles que a ouvissem ficassem totalmente suaves. Nada mal, ela disse levemente. Muito melhor do que os outros 2. Capítulo 1786. Libli e Dínamo. Leonel espreguiçou-se ligeiramente, seu corpo estalando e estalando. Agora mesmo, ele teve um vislumbre de como eram os mais altos escalões da manipulação da Druin Force, e isso quase instantaneamente o iluminou. No entanto, mesmo com isso, ele apenas sentiu que a distância entre ele e esse indivíduo só aumentava ainda mais. Mesmo assim, a pressão da Druin Force de Leonel acabava de se tornar mais sufocante. Ele podia sentir as limitações que seu corpo colocava em sua força onírica da 7ª dimensão afrouxando bastante. Ficou claro que o fortalecimento da manipulação da força poderia quebrar prematuramente as barreiras dimensionais. Romper através deste método pareceu muito diferente do que foi na 5ª dimensão. Leonel sentiu como se tivesse se tornado um ser elevado, como se estivesse realmente transcendendo as dimensões, como se estivesse se livrando de sua mortalidade. Ele apertou e afrouxou os punhos, sentindo o ar ao seu redor tremer. Este era apenas um mundo da 6ª dimensão, e o poder que ele sentia sobre ele era palpável. Ele sentiu como se pudesse esmagar uma montanha com uma única parada e dividir os céus em 2. Esse era o verdadeiro poder. Mesmo assim, ele não sentiu o menor sinal de complacência. A sombra iminente daquela figura pairava sobre seu ombro, lembrando-lhe o quão fraco ele era. Ao mesmo tempo, aquele perigo oculto que ele vinha sentindo todo esse tempo poderia surgir a qualquer momento. Ele não queria relaxar. Leonel estendeu a mão e a tábua de bronze subiu e caiu em suas mãos. Leonel jogou a tábua de bronze para Celtin sem muita hesitação. Até ela ficou um pouco atordoada.
Ela piscou, tocando a superfície fria. Mesmo agora, ela podia sentir seu sangue agitando-se dentro de si. Ela já havia levado o fator de linhagem da cauda sombria ao auge de seu potencial há muito tempo. Ela estava esperando por esse dia há muito tempo. Tem certeza? Não há nada para hesitar. Pelo que eles fizeram ao meu avô, o culto dos 3 dedos definitivamente cairá durante a minha vida com ou sem todos vocês. Isso eu posso prometer. Mas se todos vocês estão falando sério sobre seguir as intenções do seu ancestral, então investirei agora e colherei os frutos mais tarde. Leonel acenou com a mão. Em breve, estarei lançando uma missão contra o setor empurrando céus. Prepararei um grupo de elite de 100, seja qual for o melhor que você puder exibir agora. Eu irei para as famílias Midas e Radix agora. Vou fazer com que você participe disso também, mas agora. Leonel olhou para baixo e para as mãos, sentindo a força percorrendo. Não acho mais necessário. Leonel virou-se para sair com um sorriso e acenando com a mão. Se fosse antes e Leonel tivesse falado sobre acabar com o culto dos 3 dedos sem eles, os membros da família Umbra poderiam não ter sido capazes de levar isso a sério. No entanto, poderia ser subestimado o quão impossível era ter tal avanço na 6ª dimensão. Pular um nível era praticamente inédito. Então, quando Leonel falou, eles inconscientemente acreditaram nele. Ele esperava que as famílias Midas e Radix fossem ainda mais fáceis de lidar do que a família Umbra era com a Umbra. Ele não tinha tal coisa com essa família dupla, e ainda assim ele nem precisou derramar um único vestígio de sangue para se encontrar nas profundezas de seu território, cara a cara com seu novo patriarca e matriarca. Leonel conhecia os dois muito bem, pois já havia lutado contra os dois antes, Libli, a pequena jovem, e Dimo, o gigante de 2,5 metros de altura. Depois de mais de 2 décadas, o casamento deles já havia ocorrido há muito tempo, e eles poderiam muito bem ter filhos entre eles agora. No entanto, francamente, os dois pareciam horríveis. Pelo que Leonel percebeu, eles realmente pareciam estar no limite. Bastou uma única varredura para Leonel entender. A família Florer, Libli conseguiu manter a calma depois que Leonel disse essas palavras, mas foi Dimo, o simples entre os dois, que deixou seu coração muito claro na manga. Ele reagiu quase imediatamente quando Leonel falou, deixando claro que era esse o caso. Em direção ao marido, Libli só conseguiu soltar um suspiro exasperado. A última vez que Dimo viu Leonel, ele teve o ombro esmagado e foi jogado em um globo de neve. Se não fosse Leonel ter escolhido devolvê-lo à sua família, ele nem estaria aqui, e pode-se dizer que foi por causa desta ligeira boa vontade que a viagem de Leonel até aqui foi tão fácil. Mesmo assim, Dínamo tinha uma fraqueza psicológica diante de Leonel que era ainda pior do que o normal, por isso achava muito difícil esconder qualquer coisa, principalmente quando Leonel estava sendo tão direto e direto. Príncipe Leonel, esperamos que você possa nos ajudar um pouco. Como você sabe, nossa família Midas e Radix e sua família Florer nunca concordaram porque possuímos 2 metades da mesma herança. Durante a ascensão da Terra à 6ª dimensão, a família Florer cometeu o erro de atacar novamente e sofreu uma enorme perda nas mãos da família Umbra e de outros, o que nos poupou alguns problemas. Estou voltando e a pressão voltou 10 vezes maior, e as coisas só estão piores agora devido à retirada das escudo-estrelas cruzadas. Se as coisas continuarem nessa direção, nossa família estará acabada. Eles sempre foram mais poderosos que nós, e se não fosse pela união de nossas 2 famílias, teríamos sido esmagados. Eu sei que o príncipe imperial precisa da ajuda de outros para a guerra dos herdeiros da família Morales, mas é impossível para você obter a ajuda das famílias verdadeiramente poderosas devido à política turva. Segredos da família Florer, posso garantir que seremos de grande ajuda para você. Libli exalou como se tivesse consumido toda a sua energia para dizer isso. Capítulo 1787. Erro. Leonel cantarolou, mas não respondeu imediatamente. Claro, ele veio aqui querendo lidar com as famílias Midas e Radix, então voltar sua atenção para a família Florer em troca de sua obediência não era um grande problema. Mas a confiança na voz de Libli deixou-o curioso. Ele realmente havia pensado muito sobre isso antes, mas parecia que essa herança da qual eles estavam falando poderia não ser tão simples. Na verdade, se ele se lembrasse corretamente, essa herança também deveria estar relacionada ao Império Prateado. Leonel lembrou-se da primeira vez que ouviu falar do Império Prateado. Embora tenha sido intrigante, não foi suficiente para ele ficar em choque e pasmo. Mas de repente, ele parecia ouvir o nome deles ecoando onde quer que fosse. Libli se contorceu um tanto nervosamente. Embora ela tivesse dito se Leonel realmente os ajudaria ou não. Assim como costumamos fazer nas negociações, ela exagerou um pouco a posição deles. Se eles seriam capazes ou não de maximizar a herança, não era algo de que ela tinha certeza. Na verdade, ela nem tinha certeza de como seria a herança do Império Prateado quando se fundisse em um só. Explique-me sua metade da herança. Leonel finalmente disse. Libli exalou. Enquanto Leonel estivesse fazendo perguntas, havia uma chance. A herança é um pouco difícil de descrever, mas se resume aos corpos fortes da família Radix, da minha família Radix e da família Midas da Dimo. A família Midas é muito mais fácil de explicar. Eles são capazes de usar grandes quantidades de materiais da força do fogo para fortalecer seus corpos. Quando você nos devolveu Dimo, ele estava meio morto com lesões cerebrais desastrosas, mas foi capaz de sobreviver graças a isso. Ele é até capaz de curar seu corpo apenas absorvendo força de fogo de alta qualidade, embora o limite dependa de sua própria afinidade, a força de seu talento e sua própria força geral. Os olhos de Leonel se estreitaram ao ouvir isso. Dínamo estava, de facto, meio morto quando Leonel o devolveu à família. Na verdade, ele se lembrava de ter ficado chocado por ter sobrevivido ao golpe. No entanto, não foi por isso que Leonel ficou intrigado. Ele apenas sentiu que as palavras de Libli soavam muito familiares. O Radix Cube da minha família Radix é muito mais complicado. Somos capazes de formar uma força especial dentro de nós que pode ser usada para influenciar e mudar metais.
Uma vez que este metal é alterado através do uso da nossa força de bronze, ele ganha uma relação simbiótica conosco e somos capazes de levá-lo para dentro de nossos corpos. Isso nos permite criar ofícios que podem ser controlados como membros que se estendem de nossos corpos. Nós nutrimos nossos radix cubis ao longo de nossas vidas e crescemos junto com eles. À medida que ficamos mais poderosos, eles também ficam. Quanto mais Libli falava, mais faíscas voavam na paisagem dos sonhos de Leonel. Mas mesmo assim, ele não conseguia entender o porquê. Repetidas vezes, o nome Morales e fator de linhagem de sinergia de metal apareciam. Mas o que partes de uma herança do Império Prateado tem a ver com a família Morales? Engolir a força do fogo para fortalecer o corpo. Isso parecia estranhamente semelhante ao corpo de metal. Fundir-se com metais e controlá-los como uma extensão de você mesmo. Isso parecia estranhamente semelhante à armadura divina. Esses assuntos aparentemente não relacionados, de repente, tornaram-se totalmente relacionados quando foram reformulados. O olhar de Leonel ficou afiado. E a família Florer, então? Temos que ser mais cautelosos, as coisas não parecem boas. Tem circulado a notícia de que as 4 famílias foram destruídas, embora isso possa ser apenas um boato neste momento. Devemos pelo menos confirmar se é verdade antes de darmos outro passo. A voz da razão ecoou numa sala de reuniões secreta. Este local não era outro senão um covil subterrâneo da família Florer, mas as pessoas aqui estavam totalmente divididas. A pessoa que falou era uma senhora idosa chamada Elder Cherie. Ela parecia especialmente gentil, e embora seu rosto estivesse cheio de rugas, ela tinha um tom rosado que parecia muito saudável. De seus cabelos grisalhos, galhos de árvores pareciam crescer e cerejas vermelhas em flor tornaram-se enfeites para seu estilo. Em seu ombro, uma linda pomba branca estava sentada, colhendo cerejas vermelhas de vez em quando com uma felicidade florescente em seus olhos. Quando terminasse de comer um segundo apareceria em seu lugar quase imediatamente. Esta mulher exalava vitalidade infinita e era uma das 3 guerreiras mais fortes da família Florer. Mesmo assim, ela parecia estar em minoria neste dia. Os Elder Searjard e Roselia se opuseram totalmente aos seus pontos de vista. Eu discordo, disse o Elder Searjard, um velho que aparentemente tinha algas marinhas no lugar do cabelo, se alguma coisa. Esses rumores deveriam nos fazer apressar ainda mais. Esse menino é quem matou o pequeno Belize quando ele estava na 5ª dimensão agora que ele retornou. Que chance teremos se finalmente não cumprirmos os desejos de nossos ancestrais e fundirmos a herança final? A anciã Cherie balançou a cabeça. Você só precisa tomar as famílias Midas e Radix como exemplo, só porque temos a capacidade de fundi-lo. Se foi tão fácil, por que suas famílias Midas e Radix não fundiram seus quartos em todo esse tempo? Não é precisamente porque podemos fazer uso de uma metade inteira enquanto eles só conseguem separá-la que somos muito mais poderosos do que eles? Mesmo depois de séculos de casamentos mistos, eles apenas finalmente produziram um jovem gênio que pode usar os dois. Quando conseguirmos produzir um gênio que possa fundir todas as 3 peças, nossas ações já teriam ofendido a ascensão há muito tempo. Império até o ponto em que seríamos erradicados. Nessa altura, o nosso trabalho árduo cairia nas mãos de outros. Acredito que esta é uma decisão tola que levará à queda da nossa família. Capítulo 1788. Escolha. Roselia e Seardad tiveram dificuldade em refutar as palavras de Cherie. Isso era algo de que os dois, obviamente, estavam bem cientes. Mas eles simplesmente não estavam dispostos, e o que tornou tudo pior foi que isso foi causado pela sua ganância. Se eles não tivessem atacado a Terra naquela época, com tudo que o Império da Ascensão tinha em mãos, como eles poderiam ter tempo para lidar com uma briga entre 2 famílias da 6ª dimensão? Se não estivessem no radar da Terra, poderiam ter aproveitado esse momento para dar um ataque final ao território de Midas e Radix, engolindo-os e aproveitando secretamente a comoção para recuar em segredo e digerir seus ganhos. Apresente esse argumento. Eles estavam presos entre uma rocha e um lugar difícil. Eles poderiam sentar-se e esperar que a Terra esquecesse as suas transgressões e não lidasse com elas, mesmo depois de resolver os seus problemas no futuro, ou poderiam apressar-se com isto e inevitavelmente voltar a aparecer no seu radar. De qualquer forma, o destino deles não parecia estar em suas próprias mãos. Então teremos que aceitar a oferta, Roselia finalmente disse friamente. Quando isso foi dito, até Cherie hesitou, sem dizer nada imediatamente. Suas feições gentis pareciam marcadas pela preocupação. Se esse tipo de escolha fosse feita, não haveria como voltar atrás. Essas pessoas pareciam estar muito interessadas em sua herança, mas se sua proposta fosse aceita, então eles teriam muito pouco controle sobre o rumo das coisas a partir daqui. No final das contas, havia 2 caminhos previsíveis entre eles e um coringa. Se eles se sentassem e não fizessem nada, eventualmente seriam destruídos no futuro, ou continuariam a chafurdar na mediocridade. Se atacassem, ofenderiam o Império da Ascensão, e se aceitassem esta proposta. Qualquer uma dessas coisas também poderia acontecer, mas também havia uma pequena chance de que eles pudessem sair do casulo e florescer. Estava claro que tipo de filosofia a família Florer geralmente tinha, já que eles ousaram atacar a Terra naquela época, mesmo sabendo em que tipo de situação complicada eles poderiam se meter. Porém, mesmo assim, eles também estavam acostumados a fazer avaliações de risco. Naquela época, a Terra ainda era um mundo incipiente e eles pareciam vulneráveis. Mas agora, eles já haviam se tornado gigantescos em comparação com eles. Ao mesmo tempo, se essas pessoas ousassem fazer o que diziam, então era provável que fossem outro gigante, que sua família também não poderia se dar ao luxo de ofender. A questão era, eles deveriam fazer um acordo com o diabo para escapar de um demônio?
Cherie não poderia tomar essa decisão. Naquela época, ela não impediu a família de atacar a Terra porque ela também entendia o conceito de que se alguém não avançasse, estaria retrocedendo. Se todos ao seu redor estivessem melhorando enquanto você estava estagnado, realmente não seria diferente de mover-se na direção inversa. Como uma família que sobreviveu muitos séculos para chegar a este ponto, até mesmo conquistando uma galáxia para si, eles não podiam dar-se ao luxo de dar um passo atrás, especialmente porque muitos estavam de olho no território da Terra neste momento. Pior ainda, eles simplesmente permitiriam que seu espírito mundano se dissipasse e se tornassem verdadeiros cidadãos da Terra. Mas se eles fossem condenados ao ostracismo e seu território fosse tomado primeiro, antes mesmo que pudessem fazer isso, então que chance eles teriam? Os 3 Elders-chefes se entreolharam e ficaram em silêncio. Parecia que eles haviam feito sua escolha. Eles não precisaram dizer nada para entender as conclusões um do outro. No entanto, antes que pudessem tomar qualquer medida adicional, uma comoção irrompeu. Enquanto caminhava, Leonel teve de admitir que a sensação da grama úmida e macia sob seus pés descalços era quase boa demais. O território da família Florer era realmente lindo. Plantas exóticas de todos os tipos floresciam nos arredores, enchendo o ar com uma fragrância terrosa e delicada que acalmava a alma. Até lembrava um pouco a Leonel o cheiro da chuva, mas era perpétuo. Ele não perdeu tempo e veio diretamente para o planeta principal deles. Ele realmente não acreditava que alguém aqui pudesse detê-lo. Até então, ele não achava necessário tirar as mãos dos bolsos e estava gostando da paisagem mais do que tudo. Os gritos dos guerreiros e os alarmes começaram a soar, arruinando um pouco o ambiente. No entanto, toda vez que eles expunham sua posição, outra massa rodopiante de força espacial de emulação disparava pelo ar, empalando todos eles. Os membros da família Florer eram simplesmente fracos demais. Leonel já foi capaz de matar um de seus guerreiros e gênios mais fortes quando ele estava na 5ª dimensão. Agora que ele estava no nível 3 da 6ª dimensão, que chance eles tinham agora? No que pareceram apenas alguns minutos, Leonel já havia chegado aos portões principais de sua propriedade. Todo o planeta Florer estava coberto de folhagens e plantas, até as fontes de água estavam cobertas de plantas de todos os tipos, fazendo com que parecesse um planeta verde visto de cima. Sua propriedade principal não era nada diferente, era difícil dizer se era uma verdadeira fortaleza, porque até mesmo suas construções robustas estavam cobertas de vida vegetal. Bum! Uma onda de força espacial saiu de Leonel como o golpe de um martelo. Em apenas um único golpe, os altos portões se deformaram, um amassado com mais de 20 metros de largura e mais de 5 metros de profundidade apareceu bem no centro. Leonel ergueu uma sobrancelha. Ele sobreviveu a isso? Na verdade, também está se consertando. Leonel estava um pouco relutante em usar a força de fogo em um lugar tão bonito, mas isso não significava que ele não faria se fosse necessário. Por enquanto, porém, não parecia necessário. O olhar de Leonel brilhou. Bum! Os portões se abriram com tanta força que foram arrancados das dobradiças. Capítulo 1789. Tarde demais. Os portões voaram como projéteis de artilharia, caindo ao longe com um estrondo ensurdecedor. Naquele momento, todos os membros da família Florer que estavam atrás dos portões congelaram, olhando para Leonel ao mesmo tempo. Eles sabiam bem quão boas eram suas defesas. Deveria ter sido necessária uma tropa inteira de guerreiros poderosos para danificá-lo. Como poderia apenas uma única pessoa não apenas passar por isso, mas mesmo fazer isso com tanta força que os portões voaram das dobradiças daquele jeito? O medo criou raízes profundas dentro deles, mesmo quando Cherie, Seardiad e Roselia saíram das profundezas da propriedade de sua família, com os olhos arregalados quando pousaram em Leonel. Embora eles não estivessem lá pessoalmente para ver esse jovem naquela época, como poderiam não aprender a verdade com os outros a essa altura? Leonel conseguiu matar Belize na 5ª dimensão, mas agora ele já estava na 6ª dimensão. Que tipo de monstro ele se tornou? Os 3 Elders-chefes sorriram amargamente em seus corações. Eles nunca pensaram que não teriam a chance de fazer uma escolha difícil. Justamente quando eles pensaram que tinham tempo, seus piores medos se tornaram realidade quase que instantaneamente. Mesmo que eles entregassem suas vidas para lutar contra Leonel neste exato momento, isso mudaria alguma coisa? A mais forte entre elas, Cherie, estava apenas no nível 6 da 6ª dimensão, as outras duas ainda estavam no nível 5. Eles não sentiam que tinham a menor chance. Leonel continuou andando. Seus passos eram absolutamente silenciosos, mas por algum motivo pareciam gongos altos e poderosos em suas cabeças. Cherie suspirou. É necessário levar as coisas tão longe, príncipe imperial? Nossa família ofendeu a sua uma vez no passado, mas não cruzamos nenhum limite desde então. A Terra não precisa de mais aliados agora? Leonel olhou para Cherie. Seus olhos não puderam deixar de se estreitar. Quando ele olhou para essa mulher, ele não conseguiu reunir nenhuma emoção além da boa vontade. Ela parecia muito gentil, muito frágil, muito calorosa. Mas foi exatamente por isso que Leonel imediatamente levantou a guarda. Não havia absolutamente nenhuma razão para que ele, que tinha um controle tão bom sobre si mesmo, fosse incapaz de fazer deduções lógicas sobre o caráter de uma pessoa. No mínimo, ele deveria ser capaz de fazer avaliações mais profundas do que poderia ver superficialmente. Os olhos de Leonel se voltaram para a pomba branca em seu ombro, sua expressão tornando-se inexpressiva mais uma vez. Você já esteve? Leonel perguntou levemente. 9 dias atrás no planeta Vultrix. 17 dias atrás no sistema lunar da UE. 22 dias atrás no sistema lunar Prolax.
27 dias atrás no sistema de asteroides Raitrize. Estes são apenas incidentes no último mês em que sua família lançou um ataque contra outros dentro do território do Império da Ascensão. As expressões dos 3 anciãos mudaram. Embora não tivessem participado pessoalmente dessas operações, eles sabiam delas. Cada um deles tinha como alvo as famílias Midas e Radix, causando-lhes enormes perdas. Eles tinham planejado muito mais, mas a notícia da destruição das 4 famílias os deteve. Nunca pensaram que o Império da Ascensão lhes tivesse prestado tanta atenção. Será que eles nunca tiveram chance desde o começo? O que esses 3 não sabiam era que o Império da Ascensão, de fato, não teve tempo para se preocupar com eles. Em vez disso, eram apenas informações coletadas pelas redes da Organização Gravação de Metal, uma organização que a grande maioria não tinha ideia de que existia, e para aqueles que pudessem ter uma ideia, era apenas isso, suspeitas. Sem falar da família Florer, Leonel fez uma análise detalhada dos micro e macro movimentos de cada família e organização dentro dos territórios da Terra. Cherie não sabia como responder às palavras de Leonel. Se antes eles tinham uma negação plausível, as especificidades das palavras de Leonel tornavam óbvio que a sua negação não significaria nada, e ainda mais, que ele provavelmente tinha provas. Os Elder e chefes sorriram amargamente e a atmosfera caiu em solenidade. Naquele momento, uma risada ecoou no silêncio. Leonel lentamente virou a cabeça em direção a um prédio coberto de folhagens ao longe. Ele havia notado esse jovem há muito tempo, mas simplesmente presumiu que era apenas mais um membro da família Florer. Ele não estava examinando ativamente todos, afinal, não se podia esperar que ele reconhecesse todos os seus rostos, pois nunca tinha estado aqui antes. Porém, no momento em que prestou atenção neste jovem, Leonel percebeu que sua alma era diferente em comparação com todos os outros aqui. Ele soube imediatamente que não era parente da família Florer. Quando Leonel percebeu isso, ele se tornou mais sério em escanear o ar, sua poderosa visão interna surgindo pela região. 2, 5, 6 deles incluindo ele. Tudo bem. O jovem foi pego de surpresa pelo fato de Leonel imediatamente voltar sua atenção para ele. Mas o que o chocou ainda mais foi o que veio depois desse. Faz muito tempo que não mato nenhum membro do culto dos 3 dedos. Por que você não para de rir e saca sua lâmina? Se não o fizer, não lhe darei outra chance. A expressão do jovem e dos outros 5 mudou quase imediatamente. Eles nunca pensaram que Leonel seria capaz de nomear sua organização de forma tão casual. Como ele poderia saber? Para o atual Leonel tal feito foi muito fácil. Escanear a alma de uma pessoa revelou muito mais sobre ela do que apenas escaneando seus corpos. Com apenas um olhar, Leonel podia sentir a aura familiar de um fator de linhagem que ele próprio tinha, e essas pessoas obviamente não eram de suas famílias Morales, Lucknix ou Falks. Nesse caso, havia apenas uma explicação. Leonel finalmente tirou as mãos dos bolsos e virou a palma para revelar o radiante arco do leão branco. Tarde demais. Não diga que não lhe dei uma chance. Capítulo 1790, Gêmeo. Bang. A cabeça do jovem caiu para trás, um buraco sangrento aparecendo em sua testa. Ele pareceu entrar em uma leve calmaria por um momento antes de sua cabeça explodir, uma chuva de sangue se espalhando em todas as direções. Leonel não demonstrou o menor sinal de piedade. O culto dos 3 dedos era uma existência semelhante ao óleo de sua água. Todos os que ele conheceu eram exatamente tantos quantos ele mataria. Por fazer seu pai lhe mostrar tal expressão, eles mereciam nada menos que a morte. Cherie e os outros estremeceram. Eles não tinham ideia de que o jovem ainda estava aqui. Foi ele quem veio até eles com a proposta anterior, mas nunca pensaram que em vez de partirem, estes indivíduos ainda estariam aqui monitorizando seus movimentos. Mesmo que eles tenham finalmente decidido ficar do lado desses indivíduos, isso não significava que eles nunca tiveram realmente uma escolha para começar? E no entanto, essa pessoa que eles temiam havia sido despedaçada por apenas um único ataque de Leonel. Os dedos de Leonel tremeram e mais flechas apareceram no cubo segmentado. Ele acertou 3 de uma vez, recuando com um movimento fluido enquanto seu cabelo flutuava no ar. Ele travou vários alvos ao mesmo tempo. Aos seus olhos, eles poderiam muito bem estar cara a cara. Em tal situação, como poderiam evitá-lo? SHU, SHU, SHU. Leonel soltou a corda do arco, o rugido de um leão branco ecoando com uma ressonância sonora. Naquele momento, os outros 5 que estavam escondidos nas proximidades, aparentemente com a intenção de se misturar à família, explodiram com suas maiores forças ao mesmo tempo. 3 socaram ao mesmo tempo, quebrando as flechas de Leonel. Mesmo assim, 2 deles fizeram uma careta de dor quando os ossos de suas mãos fraturaram, e o último deles teve ainda mais azar, perdendo o punho inteiro com apenas uma única flecha. Todos os 3 tropeçaram para trás, seus passos fazendo o chão rachar e quebrar. Leonel já havia puxado mais 3 flechas antes que as primeiras caíssem, recuando com um movimento igualmente fluido e liberando. O mundo parecia desprovido de qualquer ruído, o assobio das flechas de Leonel diminuindo à medida que se tornavam cada vez mais rápido. Os 2 especialistas ocultos restantes dispararam no ar, com radiantes asas negras prateadas estendendo-se de suas costas. Leonel reconheceu-o imediatamente como fator de linhagem do morcego de aço obscuro. A última vez que Leonel enfrentou o culto dos 3 dedos, eles até enviaram alguém com o fator linhagem Aurora Negra. O fato de que este parecia ser o melhor que este esquadrão poderia reunir, era óbvio que eles haviam enviado uma formação muito mais fraca desta vez. Mesmo assim, eles foram arrogantes o suficiente para provocar Leonel apesar de conhecerem sua identidade. Só poderia ser dito que eles se superestimaram. As 3 flechas de Leonel giraram em torno uma da outra, aparecendo diante de um dos especialistas em voo como se ele já tivesse adivinhado exatamente o que aconteceria. Pem, pem, pem. O especialista rapidamente se protegeu com suas asas de aço.
O morcego de aço escuro era bem conhecido tanto por sua velocidade quanto pela defesa de suas asas. Mesmo assim, o ataque de Leonel deixou 3 marcas pesadas nas asas do inimigo, fazendo-o voar para longe. Antes que ele pudesse reagir, uma 4ª flecha apareceu diante de sua testa, quebrando seu crânio em pedaços. O último olhar em seus olhos nada mais foi do que momentos. Ele não conseguia acreditar que havia morrido tão facilmente. O que ele não sabia era que Leonel estava impressionado por qualquer um deles ter sobrevivido a mais do que apenas uma flecha dele. O fato de eles poderem apenas mostrar que a enorme quantidade de talento estava aumentando. Qualquer um que conseguisse sobreviver a mais de um único ataque dele enquanto estivesse na 6ª dimensão tinha o direito de se orgulhar de si mesmo. Estes foram os pensamentos de Leonel. Twang! A flecha de Leonel de repente explodiu com velocidade no ar, pegando o segundo portador do morcego de aço escuro, fator de linhagem desprevenido. Vendo como seu companheiro morreu, ela pensou que pelo menos seria capaz de bloquear o primeiro ataque. Mas a súbita aceleração da flecha de Leonel apanhou-a completamente desprevenida. Sua cabeça caiu para trás com um buraco sangrento. Simplesmente não havia chance, pois sua cabeça explodiu antes mesmo de seu corpo atingir o chão. Leonel já havia preparado mais 4 flechas. Se alguém estivesse seguindo seus alunos antes mesmo de seus inimigos enfrentarem um ataque fatal, ele já havia desviado o olhar deles. A confiança em seu arco e flecha era intocável. Com o arco na mão, ele era invencível. Leonel lançou suas flechas, mas desta vez seu olhar se estreitou. Mesmo quando estava a apenas 3 metros de seu alvo, sua expressão não melhorou. Para qualquer outra pessoa, não havia absolutamente nada ali, mas Leonel não parecia nada feliz. Como esperado, quando as flechas atingiram 2 metros, uma figura apareceu aparentemente do nada, uma mão delicada acenando no ar. Como se esta beldade estivesse colhendo uvas de uma videira, ela arrebatou no ar as flechas de Leonel, acariciando-as nos dedos e embalando-as até parar. Eles não servem mais para nada, vamos embora agora, disse ela levemente. Conseguiu o que precisamos. Sua voz era linda sem comparação. Enquanto suas vestes brancas flutuavam junto com seu véu, ela parecia uma deusa absoluta, e sua voz só fazia querer proteger seu futuro. Lutar contra ela seria a coisa mais distante da mente de alguém. E no entanto, isso não era algo em que Leonel estivesse pensando. Em vez disso, apesar da obstrução do véu e do fato de seus sentidos visuais quererem lhe dizer que ele nunca havia conhecido essa pessoa antes, seus sentidos muito mais aguçados estavam lhe contando uma história diferente. Ania? Leonel murmurou. Não, você não é ela. Uma irmã gêmea. Leonel parecia falar apenas por si mesmo, mas os ouvidos daqueles aqui eram muito poderosos, dados os seus níveis dimensionais. Capítulo 1791. Morte. A mulher pareceu olhar para Leonel pela primeira vez, mas não foi por outro motivo senão a menção de Ania. Ela parecia não ver Leonel, na verdade parecia que ela estava olhando através dele, uma sensação que muitos dos inimigos de Leonel experimentaram em suas mãos. Porém, Leonel não parecia se importar muito. A verdadeira confiança e arrogância resultam de pensar pouco no que os outros pensam de você. Aqueles que ficariam furiosos com tal coisa claramente tinham algo para compensar. Na opinião de Leonel, isso era apenas uma confirmação de seus pensamentos. O olhar de Leonel desviou-se para o anel no dedo da mulher, seu olhar brilhando. Seu fator de linhagem do domínio do arco foi ativado e sua visão pareceu implodir com a força espacial. Esta foi a verdadeira extensão do fator de linhagem do domínio do arco, a capacidade de ativar a força à sua vista. Como Leonel não poderia fazer uso do fator de linhagem completo por não ter a forma completa, ele ainda poderia realizar isso. Sua visão atravessou o véu e entrou no dispositivo espacial no dedo da jovem. Em um instante, ele viu tudo dentro de seu anel particular, desde suas roupas íntimas até o que ele realmente procurava. Um objeto discreto estava cuidadosamente guardado em um canto. Embora nunca tivesse visto isso antes, Leonel tinha certeza absoluta de que era aqui que estava metade da herança do Império Prateado. Antes que ele chegasse lá, essa mulher chegou lá primeiro. A princípio, a jovem ficou confusa sobre o que estava vendo, mas depois de um momento, ela pareceu ter deduzido o que havia acontecido. No momento, ela ficou atordoada e no seguinte, seu olhar plácido foi manchado pela fúria. Ela parecia esquecer que havia pessoas que ela estava aqui para levar embora. Sua aura por si só fez com que os 3 que conseguiram sobreviver explodissem em uma nuvem carmesim. Leonel não reagiu muito a isso. Ele presumiu que ela estava com raiva porque ele tinha visto seus bens pessoais, mas simplesmente não se importou. Na verdade, quanto mais tempo ela passasse com raiva em vez de usar qualquer método que tivesse preparado para escapar melhor, ele obviamente não poderia deixá-la sair com a herança. Quanto a ver suas roupas íntimas, se ele realmente quisesse, poderia vê-la nua neste exato momento. A maioria poderia usar sua própria força pessoal para cancelar o fator de linhagem do domínio do arco, mas Leonel tinha um conjunto único de habilidades que tornava muito difícil fazê-lo, a menos que você tivesse uma grande vantagem de poder sobre ele. Se esta mulher era realmente a irmã gêmea de Ania, não havia dúvida de que ela era uma beleza de primeira classe, raramente vista, nada menos que Aina. Mas ele simplesmente não se importou. Nenhuma beleza fora da própria Aina jamais o comoveu, e ele duvidava que isso mudasse. Esta mulher poderia ser despida diante dele e ele simplesmente não se importaria. Você deseja morrer? Ela disse friamente. Leonel não respondeu, seu arco desapareceu no lugar de uma lança de ouro branco. Seu domínio da lança absoluta floresceu, um ciclone ilusório de ouro dançando ao seu redor. A aura era tão opressiva que os membros da família Florer foram forçados a recuar, com os edifícios nas redondezas ameaçando desabar. A jovem Harmony deu um passo à frente.
Mas assim que fez isso, ela olhou para cima e seu rosto pareceu franzir a testa sob o véu. Claramente alguém estava se comunicando com ela. Ela olhou para Leonel e faíscas pareciam voar em seus lindos olhos, seu amplo peito arfando. Ela parecia estar memorizando o rosto de Leonel para o futuro, sua intenção assassina elevando-se como um tornado malévolo. Depois de um momento, ela expirou e virou a palma da mão para revelar uma placa na qual ela imediatamente despejou sua força. Fortes flutuações espaciais foram emitidas em todas as direções até que ela foi envolvida por um portal giratório. Ela desapareceu. Porém, do início ao fim, Leonel não se mexeu. Um momento depois, Harmony deu um passo para fora e suas pupilas se contraíram quando ela percebeu que estava exatamente no mesmo lugar. Sua cabeça virou-se para descobrir que Leonel estava olhando para ela com indiferença. Selo valente, Leonel disse levemente. Naquele momento, nos arredores, 4 pilares surgiram do solo, fazendo a terra estalar e tremer. Os pilares saíram do chão, irradiando lindas luzes de bronze e prata que floresceram ao longo de seu corpo. Harmony percebeu naquele momento que o espaço estava totalmente lacrado, e não por algum tesouro, mas sim pelo próprio Leonel. Seu olhar não pôde deixar de se estreitar. Isso não foi um feito normal, de jeito nenhum. Leonel começou a andar para frente. Os membros do culto ao dedo aparecem diante de mim, é um número que vai morrer. Você se superestima um pouco demais. Harmony recuperou a compostura. Se Leonel pudesse ver seu anel espacial, ele obviamente poderia ver quais trunfos ela tinha em mãos e obviamente estaria ciente de quais métodos de fuga ela poderia usar. A partir desse momento, ele já havia preparado um balcão para isso. Leonel não era apenas talentoso, era intrigante e muito inteligente. Mesmo assim, acho que quem está se superestimando é você. Manter-me aqui é o pior erro que você poderia ter cometido. Você escolheu o caminho da morte. O vestido branco de Harmony tremulou, uma energia preta prateada flutuando em todas as direções dela, a aura de um especialista de nível 4 saindo dela em ondas. Leonel imediatamente reconheceu essa energia como a mesma energia que dissolveu toda a força de suas flechas. Sentindo isso agora, ele estava ainda mais certo do que era. Força da morte. Um par de chifres brancos cresceu na delicada testa de Harmony, suas pupilas crescendo a ponto de quase engolirem suas íris inteiramente, forçando o as a se transformarem em anéis de ouro. Seus cabelos brancos esvoaçavam, contrastando com a energia preta prateada. Leonel tinha certeza agora. Este foi o fator de linhagem do servo do pulso da morte, o 5º fator de linhagem, um fator de linhagem da 8ª dimensão de auge. Harmony estendeu a mão e uma foice formada de osso branco e pérola cremosa se manifestou. O braço da vara e a lâmina ameaçadoramente curva conectada por um rubi vermelho brilhante com o dobro do tamanho da cabeça de um adulto. A arma sozinha tinha pelo menos 3 metros e a curva da lâmina branca tinha pelo menos 2 metros. Chiando. Você quer matar a morte? Harmony riu, sua linda voz ainda fazendo com que aqueles que a ouvissem suavizassem. Tolo, vou gostar de arrancar esse lindo rosto do seu crânio. A foice de Harmony dançou e girou em suas mãos antes de atacar de repente. Capítulo 1792, Sessão. O olhar de Leonel brilhou, sua lança avançando. Clang! O chão implodiu, os prédios ao redor se despedaçaram. Naquele momento, parecia que uma esfera perfeita havia se expandido no centro do campo de batalha antes de desaparecer, deixando apenas um vasto nada em seu rastro. Os dois se separaram e imediatamente dispararam para frente mais uma vez, suas armas cruzando para frente e para trás, dançando entre golpes de raspão e ataques totais que os fizeram voar dezenas de metros para trás. Em apenas algumas trocas, parecia que toda a propriedade da família Florer foram arrasados. Seu poder é muito forte para um mundo da sexta dimensão lidar com qualquer tipo de facilidade. Rastejando ao redor dele, comendo sua própria força. Ele engoliu tudo com mais força do que a força anárquica parecia capaz, e ainda assim foi precisamente por causa de sua experiência com a força anárquica que Leonel foi capaz de lidar com isso. Um par de olhares frios se encontrou através de uma dupla de lâminas cruzadas. A foice de Harmony cortou para baixo, deslocando o peso da lança de Leonel e desviando-a para o lado. Seus quadris torceram e seu corpo girou. 3 golpes rápidos desceram em direção à figura desequilibrada de Leonel. A lâmina se moveu tão rapidamente que suas pós-imagens pareciam um lótus florescendo da força da foice, exalando uma aura misteriosa e mortal. Clang! O domínio absoluto da lança de Leonel se enfureceu, girando com tal velocidade que desviou todos os 3 golpes. Ao mesmo tempo, a ponta da lança de Leonel pareceu desaparecer no vazio. Parecia que ele havia sido perfurado por Harmony, sua defesa fazendo com que ele se desviasse do alvo por alguns metros. E ainda assim, no momento em que a ponta da lança desapareceu, ela apareceu na garganta dela como se sempre tivesse estado lá. As pupilas de Harmony se contraíram, mas sua expressão permaneceu calma. Ela franziu os lábios cereja, o véu tremulando enquanto ela liberava o som de uma harmonia reconfortante. Parecia quase a sessão de um culto religioso. Não parecia haver nenhuma força por trás disso, na verdade não era diferente do zumbido delicado de uma jovem. E ainda assim, a lança de Leonel parecia ter atingido um objeto imóvel. Uma luz suave e pulsante irradiava em todas as direções. Quando encontrou o domínio da lança absoluta de Leonel, passou por ele como se fosse substância. Quando encontrou a aura de bronze de Leonel, o resultado foi exatamente o mesmo. Ele bateu no corpo de Leonel, fazendo voar para trás. Apesar da lenta velocidade da luz pulsante, Leonel sentiu como se tivesse sido atropelado por um caminhão em alta velocidade, seu corpo voando como uma flecha saindo de um arco. Ao mesmo tempo, uma energia densa e escura começou a consumir sua pele e a força dentro de seu corpo. Leonel grunhiu. Uma onda de força vital estelar percorreu seu corpo e esmagou a pulso da morte force. Ele girou no ar, tentando recuperar o rumo. No entanto, antes que ele pudesse, Harmony apareceu acima dele, sua foice balançando
balançando como o ferrão cruel de um escorpião. A expressão de Leonel permaneceu fria e indiferente, sua lança perfurando para cima. Sua lâmina parecia traçar uma linha nos céus. Mesmo em uma posição tão comprometida, ele não parecia perder nenhum impulso ou torque. Bang! Suas lâminas se cruzaram, mas Harmony recuou mais rápido do que o normal, de repente chutando Leonel, seu calcanhar no colidindo com seu externo. O corpo de Leonel disparou para baixo como um meteoro, um assobio áspero ecoando pelos arredores. Quando estava prestes a cair no chão, ele capotou, caindo pesadamente em pé. Ao seu redor, a terra se despedaçou e desmoronou. No céu, bem acima, Harmony abriu os braços e as pernas como uma estrela do mar, sua foice segurada firmemente em uma das mãos enquanto ela caía em queda livre. O vento passou por ela e agitou suas vestes, uma expressão malévola em seu rosto quando seus chifres altos de repente começaram a brilhar. No início parecia apenas uma iluminação sutil como um arco suave, mas muito rapidamente, era como se o vazio tivesse sido dilacerado e uma pequena esfera giratória semelhante a um buraco negro tomasse forma, pulsando cada vez que expandia de tamanho. Em apenas algumas respirações, tinha mais de 10 metros de diâmetro e Harmony abriu seus lábios macios de cereja mais uma vez, seu véu balançando descontroladamente ao vento. Um chamado sonoro ecoou e a esfera negra pulsante apareceu de repente no chão logo acima de Leonel, caindo com uma velocidade quase impossível de reagir. Leonel sentiu como se de repente o mundo inteiro tivesse surgido e os lagos começassem a subir aos céus, formando tsunamis que inundaram as florestas verdes circundantes. Os polos magnéticos foram desalinhados, fazendo com que as temperaturas perpétuas da primavera mudassem, formando um calor mortal em algumas regiões e um frio gelado em outras. Ao mesmo tempo, vulcões desenterrados começaram a entrar em erupção e terremotos devastaram os arredores. Parecia que se o alvo de Harmony fosse o próprio planeta e não Leonel, ela poderia ter destruído tudo apenas com aquele golpe. Harmony foi envolvida pelo pilar de seu próprio ataque, mas ela continuou a descer, sua foice cortando-a e dividindo-a em duas. Seu olhar estava cheio de uma luz ardente. Ela queria a cabeça de Leonel. Ela caiu no chão. Bang! Rugido. Suas palmas bateram juntas, pegando a lâmina da foice de Harmony antes que ela pudesse descer mais. As palmas ecoaram como o rugido de um trovão. Capítulo 1793, Caminho Defensivo. O construto dourado escuro de 3 cabeças e 6 braços de Leonel rugiu, o rugido do peito dispersando a força do pulso da morte nos arredores. 4 de suas palmas apertaram a foice, parando-a em seu caminho. Suas 2 palmas restantes atacaram ao mesmo tempo, visando o corpo de Harmony sem o menor cuidado em preservar sua vida. Harmony ficou atordoada por um momento com o súbito aparecimento do construto. Ela sentiu que havia uma aura familiar vindo dele, mas era muito diferente do fator linhagem aurora negra com o qual ela estava familiarizada. Se ela tivesse tempo, ela poderia deduzir o que estava acontecendo, mas antes que pudesse, aquelas 2 palmas já haviam aparecido diante dela. A surpresa de Harmony se transformou em um sorriso de escárnio. Uma construção feita de força era o que ela menos temia. Segundo antes de sua força do pulso da morte corroer toda a força com a qual foi construída. No entanto, antes que sua força de pulso da morte pudesse causar o colapso da construção de Leonel, os lábios de Leonel se moveram. Domínio de Lotus. As pupilas de Harmony se contraíram. A mudança foi quase instantânea. A força do pulso da morte da qual ela tanto se orgulhava tornou-se uma força que ela nem conseguia reconhecer, passando de um preto prateado para um ouro branco radiante. A força de ouro branco exalava uma vitalidade crescente e uma força vital que contrariava completamente sua força do tipo morte. Bang! As 2 palmas pousaram em seu corpo. Com o tamanho de cada um tinha 1 metro de comprimento, então realmente parecia que todo o seu corpo estava sendo subitamente devastado. O ar foi totalmente eliminado de seu corpo e ela disparou para trás, deixando rastros de fogo nos céus. O que chocou Leonel, porém, foi que ela conseguiu segurar a foice, voando para trás e segurando-a com força. Mesmo assim, o domínio da luz estrelada de Leonel foi ativado e ele apareceu acima de seu corpo voador em um único instante, atacando-o com uma chuva de palmas. Ela conseguiu bloquear alguns, mas mais uma vez, as 2 últimas palmas de Leonel foram sua ruína. Eles agarraram suas 2 pernas com muita força, como se ele fosse rasgá-la de baixo para cima. No entanto, o corpo de Harmony era resistente demais. Então, em vez disso, o torso do construto de Leonel se torceu, balançando Harmony para cima antes de jogá-la no chão com um impulso violento. O sangue voou dos lábios de Harmony, seu corpo se curvando em forma de U. Seu corpo parecia frágil demais para suportar tal surra. Leonel estava acima, seu domínio de Lotus ainda sufocando a força do pulso da morte de Harmony, enquanto sua força espacial de emulação surgia para formar sua lança dourada branca. Seu domínio da lança absoluta irrompeu com uma luz tão ofuscante que toda a sua construção de panda foi engolida pelo ciclone dourado giratório. Ele perfurou para baixo com todo o impulso que pôde reunir, o espaço tremendo e rachando sob seu poder. De repente, grito, uma força negra malévola subiu aos céus. Leonel sentiu como se sua lança tivesse entrado em um atoleiro do qual não conseguia se livrar. Suas pupilas se contraíram. Soberano das Sombras. Leonel esperava que isso fosse uma possibilidade. A concentração de talentos do Soberano das Sombras que o culto dos 3 dedos tinha era demais, e ele tinha a sensação de que o uso que Harmony fazia dele e de seu mundo das sombras estava em um nível completamente diferente. Harmony desapareceu do chão em um redemoinho de escuridão, aparecendo nos céus com 9 buracos negros pulsantes pendurados em seu corpo. Mesmo estando a um passo de distância, Leonel sentiu como se sua força estivesse sendo arrebatada com força e torcida em um vasto nada. Sua expressão não pôde deixar de ficar séria pela primeira vez. A soberania das sombras tinha muitos caminhos. Estrela Negra teve a maior habilidade de reforçar sua imitação alimentando o sangue que tinha até agora.
Harmony parecia ser mais talentoso no caminho defensivo, mas não era só isso. Estrondo. Naquele momento, os 9 buracos negros giraram e uma força familiar disparou contra Leonel, aparecendo diante dele num piscar de olhos. Leonel reconheceu-o quase imediatamente. Esta era a mesma força que ele acabará de aplicar ao seu golpe de lança. Agora estava voltando para ele ainda mais rápido do que antes. A construção de Leonel rugiu, balançando 2 pares de braços para o lado e formando uma grande quantidade de força azul escura. O olhar de Leonel brilhou e ele completou uma arte mágica, pegando a força estelar do vazio formada e transformando-a em um par de escudos. Se os membros do escudo Estrelas Cruzadas estivessem aqui, eles teriam sentido que este escudo parecia estranhamente familiar. Porém, em comparação com o deles, o de Leonel era centenas de vezes mais poderoso. Como não poderia ser, foi formado usando a força da água mais forte de toda a existência. Estrondo. Os escudos de Leonel estremeceram por apenas um momento antes de dissiparem o ataque, mas no instante seguinte, Harmony apareceu ao seu lado. Parecia que mesmo que ela se concentrasse neste aspecto de sua soberania das sombras, isso não significava que ela não pudesse usar os outros aspectos. Na verdade, com seu talento ela pode não ter nenhuma fraqueza. Harmony parecia a encarnação de uma deusa guerreira demoníaca. Seu vestido branco listrado com névoa negra e suas íris douradas se transformando em um dourado escuro feroz enquanto o branco de seus olhos ficava totalmente escuro. Até a foice em suas mãos agora pulsava com veias negras. Quando ela desceu, o espaço estremeceu e desabou, a única linha de sangue carmesim escorrendo de seus lábios cereja parecendo particularmente trágica. Mas mesmo assim, sua força era ameaçadora e seu pano de fundo era a erupção de pilares de lava. Morra! Sua voz estava totalmente gelada, a harmonia parecendo tornar seu ataque ainda mais poderoso do que antes. Leonel perfurou para fora para encontrar sua foice com as mãos que não seguravam seu par gêmeo de escudos, mas suas sobrancelhas saltaram quase instantaneamente. A foice dela passou por sua construção de lança como se não estivesse lá. Até mesmo cortando sua construção em 2 e mirando direto em seu corpo real, Leonel rugiu e estocou com sua lança real, mas ela quase instantaneamente quebrou e depois se partiu em 2. A foice continuando em direção à cabeça e ao peito. Capítulo 1794. Radiância. O coração de Leonel disparou. Ele podia sentir vagamente o poder do ataque de Harmony, mas a parte mais assustadora era o fato de que grande parte parecia estar escondida em uma dimensão completamente separada. Este foi um ataque incrivelmente profundo, um ataque singular que deixou Leonel saber que o atual domínio de armas de Harmony estava ainda além do seu, apesar de sua própria melhoria. De alguma forma, ela havia sobreposto seu verdadeiro eu e sua sombra, atacando ao mesmo tempo no mundo real e no mundo das sombras. Como resultado, seu ataque foi 2 vezes mais poderoso do que deveria ser. Além disso, sua manipulação da força alcançou um reino onde ela poderia fundir sua força das trevas e sua força do pulso da morte. Um trabalhou no vazio, engolindo tudo, enquanto o outro trabalhou na realidade, desintegrando toda a força que encontrou. Juntos, eles eram profundos demais para o atual domínio de Lotus de Leonel ser desfeito, e o resultado? Leonel disparou para trás, golpeando com a 5ª e a 6ª palmas no ar para reunir o impulso necessário para se mover. Mas mesmo assim, ele estava um passo atrasado. A foice cortou metade da cabeça e através de seu peito, ele continuou a se mover para trás. O olhar de Harmony era malévolo enquanto observava Leonel atirar para trás. Esse ataque teria sido suficiente para matar qualquer outro inimigo. Ela ficou no céu como uma divindade, seus cabelos brancos esvoaçando e mechas de névoa dançando nos cantos dos olhos. Estrondo. Leonel caiu no chão. Uma ferida horrível desceu da testa até o peito e até o coração. Harmony bufou e se virou para sair, sua raiva ainda não totalmente saciada. Mas ela já havia perdido tempo suficiente aqui, precisava ir embora. No entanto, antes que ela pudesse dar um passo, uma onda de força da luz fez com que sua cabeça tombasse para trás. Seus olhos se arregalaram quando Leonel se levantou, recuperação instantânea, ainda girando ao redor dele. Quando a radiante força de ouro branco caiu sobre ele, Leonel rugiu. Um halo pulsante aparecendo acima de sua cabeça e uma coroa de lança dourada brilhante aparecendo no centro de sua testa. A auréola de Leonel começou a descer por seu corpo, alcançando seus pés e saltando para cima para manifestar lentamente a imagem de uma armadura que fazia o ar tremer e estremecer. Pedaços da armadura se abriam e fechavam como se fosse uma entidade viva e respirante, plumas de força saindo de suas juntas e fazendo o espaço vibrar. A armadura parecia ser formada de pérolas polidas, refletindo uma brancura leitosa em algumas regiões e uma delicada cor de jade em outras. Onde deveria estar a boca de Leonel havia saídas de ar pulsantes. Toda vez que ele respirava, ciclones de vento se formavam em todas as direções, fazendo com que as runas na armadura se iluminassem enquanto inundavam seu corpo com a vitalidade necessária. Leonel segurou sua lança quebrada nas mãos. Depois de um momento, ele os lançou no ar, permitindo que desaparecessem no ar, apenas para serem substituídos por uma haste preta sólida. A força nos arredores tremeu. Parecia que a cada respiração que Leonel respirava, uma maré forte subia em sua direção, como se toda a força do mundo estivesse em completa harmonia com ele. Leonel abriu bem os braços. Um tsunami de força avançando em sua direção e levantando-o no ar enquanto as aberturas de ventilação de sua armadura continuavam a abrir e fechar, suas inúmeras partes móveis fazendo com que parecesse uma verdadeira existência simbiótica. Estrondo. Os céus racharam quando 3 estrelas azuis cintilantes apareceram nas costas de Leonel. A cada rotação, uma inundação adicional de força vital estelar encheria a armadura de Leonel, fazendo com que as runas brilhassem com uma luz mais permanente e o jade pálido se transformasse em um azul real. Leonel deu um passo à frente e desapareceu. Quando apareceu novamente, sua vara preta já estava perfurando para frente. A névoa negra que pairava perpetuamente ao seu redor ganhou vida, girando ferozmente e formando uma broca que dividiu o próprio espaço.
Harmony reagiu rapidamente balançando sua foice para encontrar a lança de Leonel, mas a força do ataque de Leonel a pegou completamente desprevenida. Por um momento, ela pensou que estava diante de alguém completamente diferente, alguém com a força de uma montanha que descia. Seu corpo foi lançado voando. Parecia que suas lâminas tinham acabado de se cruzar, mas num piscar de olhos ela já havia sido enterrada na terra abaixo, seus olhos se arregalaram de choque. A broca na ponta da haste preta de Leonel se dispersou antes de se acumular novamente. Uma lâmina ameaçadora se formou antes de crescer explosivamente em tamanho. Em apenas um suspiro, já tinha crescido mais de meio quilômetro de comprimento, elevando-se aos céus. Teria diminuído completamente a figura de Leonel se não fosse pelo brilho das estrelas azuis em suas costas. Leonel rugiu, sua força de lança surgindo para cobrir a enorme lâmina enquanto ele balançava para baixo. Simplesmente não havia lugar para se esquivar. Grito. Os lábios de Harmony se separaram e ela soltou outro grito devastador, semelhante ao de uma alma penada. Desta vez, ele deixou rasgos no próprio espaço, as linhas onduladas da barreira do som se quebrando, deixando fragmentos de espaço semelhantes a vidro espalhados em todas as direções. O chão ao seu redor se despedaçou e o planeta parecia estar nas últimas. Harmony foi engolida pela enorme lâmina, sendo forçada a abrir um túnel através da terra sem vontade própria. O sangue escorria de seus lábios, mas a frieza em seu olhar só aumentava. Com um flash, ela desapareceu, pensando em pegar Leonel desprevenido. Ela apareceu bem ao lado dele e era tarde demais para recuperar uma lâmina tão grande. Porém, como Leonel poderia cair duas vezes na mesma coisa? Harmony tinha acabado de aparecer quando ela encontrou um punho torcendo seu estômago. Era quase como se ela tivesse se entregado para ser atingida. Plumas de força vital estelar jorrando das articulações dos cotovelos da armadura divina de Leonel, fazendo com que seu braço incha e seu poder disparasse. Estrondo. O som da colisão foi semelhante ao estrondo de um trovão. Harmony finalmente sentiu suas costelas quebrarem, fragmentos de osso espetando seus órgãos internos. O punho de Leonel girou uma vez, atingindo seu corpo antes que ela voasse tão longe que entrasse em órbita. O domínio da luz estrelada de Leonel floresceu, seu alcance expandindo-se mais de 1000 vezes o normal, chegando a um ponto em que ele era capaz de envolver todo o planeta. Sua lâmina de meio quilômetro de comprimento desapareceu no ar e ele apareceu nas profundezas do espaço, com a mão agarrando um punhado de cabelo de Harmony. Ela pendia molemente, o sangue caindo de seus lábios em uma inundação. Seu olhar estava meio atordoado enquanto sua mente se transformava em neblina. Ela não conseguia se lembrar se estava em batalha ou não, sua dor nublando seus pensamentos em confusão. De repente Harmony pareceu acordar. Me deixe em paz, ela gritou de repente. Leonel pensou que ela estava falando com ele até que seu bloqueio em sua alma ouviu algo estranho. Você vai perder sem mim. No momento em que a voz que soava estranhamente semelhante à de Harmony soou, uma erupção de força branca surgiu dela, fazendo a mão de Leonel voar para cima. Se não fosse pela proteção de sua armadura, ele poderia tê-la perdido completamente junto com o braço. Naquele momento, os olhos de Harmony se abriram, seu olhar se aguçou. Um de seus olhos havia perdido completamente o branco, caindo na escuridão com íris de ouro escuro, o outro brilhava uma luz branca ofuscante com íris de ouro puro. A aura opressiva de um soberano desceu novamente. Radiância soberana. Dentro do capacete, as sobrancelhas de Leonel saltaram. Capítulo 1795, Luz Natural. O olhar de Leonel se aguçou. Esse sentimento era muito mais parecido com o de Ania. Eles não eram gêmeos? Não, esta era definitivamente uma mulher diferente. Ele não cometeria um erro sobre isso. Leonel sabia que não era coincidência o gêmeo de Ania estar aqui. Estava claro e óbvio para ele que Ania devia ser membro do culto dos 3 dedos. Isso também fez com que ele recontextualizasse tudo que ela já havia dito a ele. Até mesmo por ela ter salvado isso, ele era supostamente perigoso. No momento em que Leonel estava pensando, uma luz penetrante apareceu de repente diante dele. A velocidade de reação de Leonel não poderia ser comparada a antes. Ele bateu com a palma da mão, mais 2 estrelas aparecendo em suas costas. Eles carregavam uma densa cor preta azulada escura, ondulando como as ondas do oceano nas profundezas da noite. Estrondo. O pilar de luz se quebrou sob o golpe da palma da mão de Leonel, o braço de sua armadura divina ondulando como água. Apesar do poder do golpe, Leonel não deu nenhum passo para trás enquanto dispersava perfeitamente sua força. Mas mesmo assim, sua expressão era séria. Esse ataque casual estava no mesmo nível daquele golpe de foice profunda de antes, e ainda assim ela o fez sem muito esforço. Leonel de repente entendeu naquele momento que se Harmony tivesse a outra metade do fator de linhagem Estrela do Norte, seu poder seria absolutamente sem precedentes. Uma soberana sombra e radiância no mesmo corpo. Ela era um monstro. Não havia sombra sem luz. A luz não poderia ser brilhante sem a escuridão da noite. Quando os dois se juntaram, eles amplificaram e alimentaram um ao outro. Mesmo que Harmony não usasse outras habilidades, sua força aumentou mais de 10 vezes com absoluta facilidade. O peito de Harmony se expandiu e de repente ela soltou um grito poderoso. Parecia uma fênix invocando o poder dos céus, seu pequeno corpo causando um som que ressoou por todo o sistema solar como se ela quisesse que todas as existências se curvassem ao seu reinado. Sob a luz ofuscante, seus ferimentos sararam quase instantaneamente.
O som do grito dela fez o corpo de Leonel tremer dentro de sua armadura divina. Se não fosse pelo muito bem, acabaria de sofrer uma ruptura cardíaca. Clang! Uma corrente branca se manifestou repentinamente nos buracos negros que cercam Harmony. Foi tão rápido que Leonel conseguiu reagir a tempo. Ele mal conseguiu levantar a mão e bloquear com o antebraço, inundando sua armadura com força estelar do vazio e querendo repeli-la. No entanto, a corrente enrolou-se em torno de seu braço como se sua força estelar do vazio não estivesse lá, restringindo-o e forçando-o para baixo. Leonel sentiu uma força forte puxá-lo em direção a Harmony. Sem hesitação, ele rugiu. A força estelar vital bombeando através dele tornou-se como uma maré carmesim. As porções de jade de sua armadura que havia se tornado um azul radiante agora se tornou um carmesim sangrento. Com um puxão de seu braço, a corrente quebrou sob seu poder, mas a essa altura, a foice de Harmony já havia aparecido diante dele. O outro braço de Leonel desceu para encontrar a lâmina dela, sua haste preta formando uma ponta afiada que serpenteava para frente. Assim que as duas lâminas se encontraram, Leonel se esquivou, fazendo com que o golpe de Harmony se tornasse um golpe de raspão. Ao mesmo tempo, sua mão livre girou no ar, a força estelar do vazio que estava acumulando, tornando-se ainda mais pesada à medida que ele atacava. Harmony tirou a mão da foice, contra-atacando com a própria palma. Estrondo. Suas palmas não conseguiam nem se encontrar, separadas por uma selvagem flutuação de força. Ambos os lados pareciam carregar uma energia opressiva de vazio, engolindo tudo em seu caminho e querendo devorar o outro por inteiro. Os dois foram forçados a uma rápida retirada, mas imediatamente pisaram no ar, avançando e colidindo mais uma vez. Seus golpes deformaram a atmosfera, derrubando montanhas abaixo e causando vácuos de ar que destruíram regiões inteiras. Harmony desapareceu repentinamente em um raio de luz, aparecendo ao lado de Leonel. O tronco cerebral de Leonel se iluminou com uma cor prateada e dourada, sua força espacial de emulação se ativando como suas centenas de clones, cada um deles balançando com uma imponente força de lança. Harmony continuou a balançar como se não os visse, colidindo com Leonel e enganchando sua foice em sua guarda e puxando sua lança para baixo. Naquele momento, todos os clones de Leonel atacaram ao mesmo tempo, sua força de lança crivando buracos em Harmony. No entanto, cada buraco tremulava com uma névoa negra, como se Harmony não fosse mais uma existência corpórea. Leonel soltou uma das mãos da lança, escapando do ataque de gancho de Harmony e recuando. Mas ao recuar, as íris douradas de Harmony brilharam, atacando o peito agora aberto de Leonel. Outro feixe de luz branca apareceu diante dele, atingindo seu peito largo. Estrondo. Leonel foi lançado voando de volta, seu corpo torpedeado no chão. Harmony estava no céu, com os braços levantados e a boca aberta enquanto o outro grito ecoava. Os céus tremeram e os oceanos viraram, os pilares de lava crescendo em tamanho como se em resposta. Naquele momento, o céu virou escuridão absoluta de um lado e um dia claro do outro. A força da Harmony se multiplicou muitas vezes. Mesmo quando Leonel saiu do chão sem o menor arranhão, a força dela continuou a se multiplicar. Reino da luz natural. A força universal caiu em ondas semelhantes a um tsunami. Parecia que toda a força universal que esta região tinha a oferecer estava sendo desviada para uso pessoal da harmonia. Leonel respirou fundo e expirou, entrando em um estado de calma sem precedentes. Nas suas costas, as estrelas radiantes continuavam a pulsar, mas agora, a aura carmesim de sua armadura divina lentamente foi dominada por uma cor violeta profunda. A etapa final da técnica fusão estelar de Leonel. Poder do rei. Estrondo. Todo o caos do mundo parecia desaparecer. Os oceanos ficaram parados, os pilares de lava se acalmaram, os céus estrondosos caíram em silêncio. Uma densa névoa violeta saiu do corpo de Leonel. Ele respirou fundo e as aberturas de seu capacete emitiram um vapor violeta pálido. Capítulo 1796. Voz. Dispersar. Naquele momento, os céus divididos desapareceram. A escuridão sem fim de um lado e o dia claro do outro desapareceram sob uma única palavra. Leonel deu um passo e apareceu diante de Harmony. Seus olhares frios se encontraram quando sua lança foi lançada. Um rio violeta parecia seguir o golpe de sua lança, as nuvens se partindo e a terra se rasgando sob seus pés. Uma linda sinfonia tocou dentro das camadas de sua força, aparecendo diante de Harmony em um piscar de olhos. Harmony ergueu a foice para bloquear, mas isso não pareceu importar. Seus pulsos ficaram dormentes e seus ombros quase foram arrancados, e ainda assim ela estranhamente não foi lançada voando para trás. Era como se as leis da física tivessem mudado completamente para se adequarem à vontade de um único homem. Leonel desencadeou uma série de ataques, cada um dos quais Harmony foi forçado a suportar todo o peso, sem a capacidade de dar um único passo para trás. Seus órgãos internos chacoalharam e seus ossos fraturaram. O sangue escorria de seus lábios e a presença sufocante diante dela só se tornou mais inflexível e imponente. De repente, Harmony congelou e tudo a atingiu de uma vez. Suas roupas explodiram em pedaços e sua foice quebrou. Parecia que até agora ela estava enfrentando o aumento do impulso antes de tudo ser liberado ao mesmo tempo, quase a despedaçando. Estrondo. Harmony caiu no chão e Leonel apareceu ao lado dela, embora estivesse lá desde o início. O vento parecia estar totalmente parado ao seu redor, o único som vindo da respiração de sua armadura, uma névoa violeta ondulante que lembrava uma nebulosa descendente preenchendo seus arredores. Leonel se abaixou e beliscou o dedo de Harmony, tirando o anel dele. Ele olhou para o anel antes de olhar para ela com indiferença. A última vez que Leonel usou a fusão estelar, poder do rei, foi em sua batalha contra Miguel. Mas o ele de agora e o de então não podiam nem ser colocados na mesma frase, ele poderia muito bem ter sido uma pessoa completamente diferente.
sem mencionar o fato de que sua força estelar vital era mais pura e mais poderosa, sendo complementada diretamente por suas estrelas terem entrado no reino do corpo celestial, e sua compreensão do poder do rei estava em um nível totalmente diferente. Fusão estelar já lhe permitiu quebrar os limites de seu corpo, preenchendo-o com uma força vital do tipo corpo, especificamente conhecida por sua vitalidade. Qualquer pessoa com alta afinidade com força vital estelar seria uma pessoa naturalmente forte. Se alguém nascesse com tal nodo inato, definitivamente teria algo semelhante à força divina inata. Leonel não tinha tal coisa, mas o que ele tinha era sem dúvida ainda melhor do que isso. Deixando de lado suas estrelas, sua armadura divina estava em um nível completamente diferente. Tinha uma relação simbiótica com ele, não diferente de um nodo inato e sua afinidade com a força vital. A força da água e as forças relacionadas era totalmente fora de cogitação. Qualquer força vital estelar absorveu sem ter 100 vezes o efeito que teria apenas em seu corpo. Mas o que foi ainda mais devastador para Harmony foi que esta nem era sua armadura divina mais forte. Dos seus 3, este foi o mais fraco. Se este teve um efeito 100 vezes maior, o segundo teve um efeito 1000 vezes maior, e o último teve um efeito 10.000 vezes maior. O que era mais importante aqui, porém, era o que aconteceria com o poder do rei aplicado a isso. O edito do imperador permitiu que Leonel dobrasse a realidade à sua vontade. Quando o poder do rei e força vital estelar foram fundidos, a capacidade inata de Leonel de quebrar as leis da realidade foi aplicada diretamente ao seu corpo. Isso permitiria que ele fizesse algo como atrasar a verdadeira força de seus ataques apenas o suficiente para que eles se fundissem e fossem liberados de uma só vez. Aparentemente um gênio no nível de Harmony. Fusão estelar é uma técnica excelente demais. Preciso estudar mais o sistema mágico de Camelot para ver se consigo criar uma técnica de cavaleiro que também seja adequada para a força estelar do vazio. Se eu puder fazer isso, o poder da minha armadura divina se multiplicará várias vezes além do que agora. Não que Leonel não tivesse pensado nisso antes, só que era muito problemático. Quando Leonel criou Fusão Estelar, ele estava em uma região onde não existia outra força além da força vital estelar. Além disso, ele teve meses em que estava constantemente pensando em maneiras de melhorar sua força usando essa força. Leonel não tinha uma região equivalente comparável ao mundo de teste limpeza dimensional para a força estelar do vazio, então ele não podia garantir tal coisa. Ele simplesmente teria que deixar isso de lado por enquanto e esperar por uma oportunidade. De qualquer forma, ele provou que este caminho de sua armadura divina era o caminho certo. Nunca pareceu tão poderoso antes, mas agora era verdadeiramente como uma armadura divina. Leonel se perguntou o que deveria fazer com Harmony. Ele poderia matá-la e usar sua alma para extrair a informação que precisava. Ela deveria ter uma posição incrivelmente elevada no culto dos 3 dedos, considerando tudo. Havia também a opção de deixá-la viva, já que ela poderia ser potencialmente mais útil como escrava se ele a marcasse como ela fez com os outros da organização Gravura do Metal. Se ela fosse uma alma, duraria apenas 24 horas. Mas se ela estivesse viva, ele poderia fazer uso dela indefinidamente, embora ela também fosse uma bomba relógio. Leonel estava bastante confiante em derrotá-la. No decorrer das coisas, ele não usou nem perto de toda a sua força, embora tenha sido uma batalha difícil. Mas mesmo assim, ter um potencial traidor esperando que ele escorregasse nas sombras também não era exatamente reconfortante. No momento em que Leonel estava prestes a fazer uma escolha, o anel espacial em suas mãos vibrou e seus olhos se estreitaram. Ele pegou o que parecia ser um dispositivo de comunicação e despejou sua força nele. Ele sorriu interiormente, imaginando o que sairia do outro lado. Mas, surpreendentemente, era uma voz familiar. Olá, Leonel. Capítulo 1797. Respire vida. Ania, Leonel disse levemente. Uma risada aérea veio do outro lado, ela parecia genuinamente feliz por Leonel ter se lembrado dela apesar da frieza em sua voz. Quanto a essa parte, ela não parecia ter notado, ou talvez tivesse ignorado de propósito. Estou feliz que você se lembre de mim, mas parece que você voltou aos seus velhos hábitos. Já não conversamos sobre sua frieza? Achei que você tivesse mudado para melhor. É esta a sua maneira de me lembrar dos 2 favores que lhe devo? Leonel respondeu com a mesma frieza. Se você decidir agir assim, você pode. Mas eu tenho que tentar salvar minha própria irmãzinha, não? Você não faria o mesmo? Leonel permaneceu em silêncio. A resposta a essa pergunta era obviamente sim, mas as circunstâncias não lhe permitiam admitir tal coisa diretamente. E ele também não era um indivíduo hipócrita. Ele não estava disposto a deixar alguém tão perigoso sair só porque devia alguns pequenos favores à irmã dela. Esses assuntos eram tão minúsculos que a menos que alguém tivesse uma memória do nível de Leonel, seria difícil lembrar que tal coisa havia acontecido. Leonel quase pôde sentir o sorriso de Ania através do telefone. Ela não parecia nem um pouco desanimada com o silêncio dele, parecia estar relaxada demais para alguém que deveria estar preocupado com a segurança de sua irmã. Parece que você não gosta muito de mim, isso é uma pena. Pensei que éramos amigos. Ania não parecia estar fingindo, mas Leonel também não era o tipo de pessoa que se deixava influenciar facilmente por essas coisas. Para ele, Ania era sua inimiga enquanto ousasse ficar daquele lado. Quando eles se conheceram, ela já o havia ameaçado. No contexto, ela dizer que ele era perigoso não era diferente de querer a sua vida. Significava que ele era uma ameaça aos seus objetivos finais, um obstáculo ao longo do seu caminho. E geralmente essas coisas tinham que ser removidas, não importa o que. Eu entendo se você me odeia, mas se você pudesse, por favor, poupar minha irmã mais nova, eu ficaria infinitamente grato. Se ela não puder vencer você agora, é improvável que ela seja uma ameaça para você. Por favor, deixe-a ir. Leonel não respondeu. Ele era uma criança? Ele poderia dizer que Harmony não sabia como usar sua soberania radiante nem mesmo em uma fração de sua habilidade.
O melhor ataque que ela conseguiu foi um feixe de luz branca, e a melhor coisa que ela conseguiu foi a amplificação de sua soberania das sombras, permitindo até mesmo que ela existisse dentro do reino das sombras enquanto atacava, e foi assim que ela conseguiu ignorar todos os seus clones. Se ela usasse essa perda como um catalisador para trabalhar mais em sua soberania radiante, em vez de ignorá-la por qualquer motivo, seu poder aumentaria alcançando o mesmo nível de domínio que ela tinha com sua soberania das sombras, sua força não apenas aumentaria, ser algumas vezes mais forte. Além disso, se ela conseguisse colocar as mãos na metade leve do fator de linhagem da Estrela do Norte, mesmo Leonel não teria certeza se poderia derrotá-la por meios normais ou não. Libertar tal pessoa era um absurdo absoluto. Eu não vou deixá-la ir, vou deixá-la viver, considerando esse reembolso. A lousa agora está limpa. A força de Leonel dispersou-se e a comunicação foi cortada. Ele se ajoelhou e pressionou um dedo contra a testa de Harmony. Uma onda de névoa violeta condensou-se em um selo que entrou em sua glabela etérea. Ao mesmo tempo, a força espacial de emulação de Leonel brilhou e camuflou perfeitamente o selo. Embora ele estivesse confiante em suas próprias habilidades, não havia nada de errado com uma camada adicional de proteção. Ele não sabia quais habilidades especiais Harmony poderia ou não ter. Depois que terminou, ele a jogou em um globo de neve e caminhou em direção à propriedade da família Florer. Um grande número foi afetado pela batalha, mas se fossem espertos, deveriam ter evacuado. O planeta provavelmente não seria habitável novamente por muito tempo, a menos que alguém poderoso agisse para consertar tudo pessoalmente. Não demorou muito para que Leonel encontrasse os restos mortais da família Florer ainda tentando escapar. Embora tivessem naves de guerra, tendo usado algumas delas para atacar a Terra, a logística de uma evacuação tão rápida era complexa e sempre haveria tolos que não estavam dispostos a deixar para trás seus bens valiosos, apenas para acabar trazendo consigo demais. Quando os restos mortais da família Florer viram Leonel, seus corações estremeceram e eles pareceram ficar com mais medo apenas depois que ele permitiu que sua armadura desaparecesse em seu corpo. Por alguma razão, seu rosto real era ainda mais assustador. Porém, quando Leonel começou a ajudar na evacuação, eles não sabiam como se sentir. Nenhum deles se atreveu a dizer nada. Este era um homem que poderia destruir sua casa apenas com os ataques residuais de sua batalha. Se ele realmente quisesse destruí-los, seria tão fácil quanto virar a palma da mão. Com a existência de Leonel, ninguém mais se atreveu a fazer barulho. Muitos até deixaram seus pertences diretamente na beira da estrada para correrem para o navio de guerra. Era como se todos tivessem um acordo tácito de não desperdiçar o tempo de Leonel. Não muito tempo depois, Leonel estava sentado em uma sala em frente aos 3 líderes da família Florer. Todos estavam de cabeça baixa, sem ousar encará-lo. Nenhum sequer mencionou uma compensação pela destruição de seu planeta. Leonel conheceu essas pessoas de frente e provavelmente desde que voltou, ele as despachou. Como eles poderiam ousar ir contra ele agora? Sua metade da herança, explique-me. Que habilidades isso lhe dá? Isso, os 3 Elders-chefes sorriram amargamente. Parecia que Leonel queria dizer que eles não tinham chance de manter a herança. Eles decepcionaram seus ancestrais. Podemos dar vida às nossas afinidades. Explique, disse Leonel. A anciã Cherie hesitou antes de balançar a cabeça. Na minha juventude gostava de cerejas, por isso optei por assimilar com uma cerejeira. Era apenas uma cerejeira comum quando a peguei pela primeira vez, mas consegui mudar seu destino com a minha escolha. Uma árvore da 4ª dimensão para agora ter força da 6ª dimensão depois de atingir a maturidade. Leonel franziu a testa. Ele estava errado? Estaria ele errado sobre a correlação entre esta herança e a família Morales? Ou ele estava faltando alguma coisa aqui? E por que eles estavam tendo tanta dificuldade em explicar o que seu próprio fator de linhagem poderia fazer? Capítulo 1798. Confusão. Continue, disse Leonel. Era raro ele não entender alguma coisa, mas pelo que ele sabia, a confusão não vinha dele mesmo, mas sim da incapacidade da família Florer de explicar seu próprio fator de linhagem. O que chocou Leonel não foi apenas o fato de eles serem tão ignorantes, ou mesmo de serem supostamente os mais experientes de todos, mas o fato de poderem ser tão poderosos mesmo tendo uma compreensão tão pobre do que seu fator de linhagem deveria ser capaz de fazer. Para contextualizar, pode-se considerar a família Lucknix. Para o setor dos 3 pilares, o setor natal da Terra, pouco antes de Leonel ser sugado para a zona do cataclismo, o Lucknix era a existência mais poderosa que existia. Eles construíram essa reputação não apenas destruindo as famílias Montex e Viola, mas também por causa de seu excepcional fator de linhagem. Eles tinham um fator de linhagem da 6ª dimensão, mas a família Lucknix extraiu dele cada grama de potencial que tinha. Eles criaram um grande número de técnicas e até construíram um sistema inteiro de force art por trás disso. Pode-se dizer que entre todas as famílias do domínio humano, embora os Lucknix não estivessem nem perto dos mais poderosos, quando se tratava disso eles estavam no topo. Esta foi a única razão pela qual uma família com um mero fator de linhagem da 6ª dimensão poderia sonhar em progredir para a 7ª dimensão. Se não fosse pelo sucesso nesses aspectos, nunca teriam tido tanto sucesso. Considerando tudo isso, a família Florer era inferior à família Lucknix, mas também mais do que alguns passos. Mas a diferença não foi exagerada a ponto de a família Florer não conseguir ver o pico em que a família Lucknix estava. Uma família descobriu todo o seu potencial. O outro não conseguia nem explicar direito como funcionava o fator de linhagem. A diferença foi marcante por um lado e não suficientemente marcante por outro. Quando Leonel colocou isso em perspectiva, percebeu que o que a família Florer tinha em mãos provavelmente não era tão simples assim. Na verdade, pode ter sido mais uma maldição do que uma bênção o fato de eles terem ficado com metade da herança. No mínimo, embora as descrições das famílias Midas e Radix fossem pobres, ainda assim foi suficiente para Leonel tirar algumas pequenas conclusões.
Estava claro que dividir o fator de linhagem em pedaços mais facilmente digeríveis tinha feito bem a eles. Mas mesmo assim, eles mal conseguiram lutar contra a família Florer. Se Leonel estivesse correto, se a família Florer conseguisse compreender pelo menos alguns dos segredos desse fator de linhagem deles, então eles poderiam conseguir alcançar a família Luknix. Se eles fossem alguns passos além disso, deveriam ser comparáveis aos níveis médios das famílias da sétima dimensão, e isso era apenas com metade da herança. Cherie olhou para os outros. Depois de ouvir que Leonel queria que continuassem, ela se sentiu um tanto envergonhada. Ela já tinha vivido mais de 100 anos. Não era nada além de embaraçoso não ser capaz de descrever suas próprias habilidades para alguém que era efetivamente uma criança aos seus olhos. Ela esperava obter ajuda de seus colegas, mas eles evitaram seus olhos. Claramente eles sentiram que não poderiam fazer melhor do que a explicação original de Cherie. Geralmente, quando enfrentam jovens de sua família, eles podem vomitar algumas bobagens que parecem profundas e induzi-los a ir embora. Mas não só eles não se atreveram a fazer tal coisa com Leonel, mesmo que o fizessem com a inteligência de Leonel, ele seria facilmente capaz de dizer que eles estavam vomitando besteira. Eles souberam pessoalmente da inteligência de Leonel há décadas. A maioria deles já havia ignorado isso antes, mas agora, sentados diante dele, sentiram a necessidade de aceitar todas as lendas que ouviram como o evangelho absoluto. Cherie respirou fundo e tentou se acalmar. Percebendo o dilema deles, Leonel percebeu que era inútil pressionar assim. Em vez disso, ele fez uma pergunta diferente. Antes de sua família ganhar a herança, como eram suas habilidades? E você está permitindo a habilidade de usar esse fator de linhagem em primeiro lugar? Cherie sentiu como se um peso estivesse sendo tirado de seus ombros quando ouviu essa pergunta. Ela tinha pensado que Leonel poderia matá-lo se ela não conseguisse responder adequadamente à sua pergunta. Antes de ganharmos a herança, tínhamos uma forte afinidade com a força da madeira. O olhar de Leonel se estreitou ao ouvir isso. Como ele sabia, a força da madeira não existia naturalmente por si só. Era uma fusão das forças da terra, da água e da vida que se manifestavam desta forma. Era onde os especialistas em manipulação de plantas geralmente ganhavam suas habilidades. Ele também não era um grande fã da força da madeira apenas por causa da religião sempre viva. No entanto, de acordo com o que sabemos, depois que ganhamos essa herança, ela evoluiu. Antes, pode-se dizer que nossas habilidades estavam no nível da quinta dimensão, mas depois, aumentaram para perto do pico da sexta dimensão. Desde uma pequena família em nossa galáxia até a família de Pico. Leonel caiu em seus pensamentos. Se eles tivessem tal afinidade antes, será que a metade da herança não tinha nada a ver com a força da madeira e outras forças vegetais? Para começar, eles poderiam estar confundindo sua evolução em força com algo diretamente relacionado à própria herança? Era possível, mas Leonel teve dificuldade em acreditar que essas pessoas seriam tão tolas. Mesmo que inicialmente estivessem confusos, isso não deveria ter persistido por tanto tempo. Era mais provável que o motivo da confusão derivasse do fato de que o fator de linhagem da antiga família Florer e a herança estavam muito relacionados, e não apenas de uma ou duas maneiras. Depois de pensar um pouco, Leonel olhou para o anel de Harmony. A principal herança estava lá. Capítulo 1799. Confusão 2. Leonel sacudiu a palma da mão e tirou uma bola de madeira perfeitamente redonda. Tinha cerca de 15 centímetros de diâmetro e irradiava uma leve névoa dourada escura. Esta é a sua herança? Leonel perguntou. Como era quando você o encontrou? Cherie sorriu amargamente. Durante a evacuação, esta foi, claro, a primeira coisa que procuraram. Mas quando chegaram lá, descobriram que já havia sido saqueado há muito tempo. Parecia que aquela mulher tinha feito isso sem o conhecimento deles. De acordo com nossos registros, havia um grande cálice de bronze cheio de chamas vermelhas furiosas. Mas de alguma forma, o cálice não estava quente e a bola de madeira que estava dentro dele não estava queimando. Cálice e chamas, ficamos com a bola de madeira. Originalmente pensávamos que estávamos perdendo. Só depois de alguns anos é que se tornou óbvio que a bola de madeira era mais poderosa do que os outros dois objetos combinados. Leonel franziu a testa novamente, isso também não parecia certo. De todas as suas interações com essas três famílias, sempre disseram que a família Florer ficou com metade e as outras duas ficaram com um quarto cada. Além disso, os Midas e Radix foram forçados a se unir no final de tudo para manter a família Florer sob controle. Mas pelo que parece aqui, cada uma dessas famílias ficou com um terço do dinheiro. Herança cada. Leonel não estava lá, mas se as palavras de Cherie estavam corretas e a família Florer pensou que estava perdendo a princípio, então ficou claro e óbvio que até mesmo seus ancestrais presumiram que cada pedaço era um terço. É provável que essas famílias tenham reescrito retroativamente a história para entender por que havia tanta disparidade de poder entre elas. Com toda a probabilidade, a família Florer era apenas mais compatível com o seu fator de linhagem do que os outros dois com as suas porções. Quais eram as habilidades da família Radix e Midas antes de ganharem essa herança? Sabemos um pouco menos sobre isso, mas se bem me lembro, de acordo com os registros, a família Radix era uma família de artesãos e também eram conhecidos por suas armas escondidas. Devido à sua habilidade no primeiro, eles foram capazes de manter seu domínio sobre a região. Entre as três famílias, eles eram de longe os mais poderosos naquela época. Na verdade, seu poder naquela época é quase equivalente ao que eles têm agora, mesmo sem a nossa supressão. Eles seriam muito mais poderosos se não fosse por isso. Quanto à família Midas, eles originalmente não eram humanos. Eles eram uma raça de humanoides com dentes afiados chamada raça de tubarões. Era assim que eles eram conhecidos coloquialmente, já que nunca se preocuparam em nomear-se. Depois de gerações de casamentos com a família Radix, eles são praticamente indistinguíveis dos humanos agora, exceto pelo fato de terem mantido seus dentes afiados e corpos robustos. Eles eram mais condenados ao ostracismo naquela época e viviam marginalmente.
A zona abriu-se originalmente no seu território e eles foram essencialmente forçados a partilhar no final, o que levou ao resultado actual como vemos agora. Leonel ouviu em silêncio, sacudindo o pulso e deixando a bola de madeira girar na palma da mão sobre a mão, antes de equilibrar sua forma giratória na junta do dedo e depois no dedo. Os movimentos eram suaves e ele não parecia estar pensando muito sobre eles. Mais uma vez Leonel ganhou algo muito diferente destas explicações. Simplificando, a família Radix pode ter começado como crafters, mas eles não tinham nenhum tipo de afinidade com a Terra Variante ou com a força vital que estaria relacionada ao cubo Radix anteriormente. Na verdade, mesmo sem perguntar, Leonel sabia com mais de 90% de certeza que o Radix Cube já existia muito antes de os Radix colocarem as mãos na herança. Da mesma forma, a raça de tubarões de que Sherry falou tinha presumivelmente dentes afiados e uma força corporal surpreendente, mas eles não tinham nenhuma afinidade com a força do fogo que lembrasse seu quarto da herança. Destas 3 famílias, a única que ficou com uma parte da herança compatível com elas foi a família Florer e, como tal, tornou-se a mais poderosa das 3 em pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, isso também amaldiçoou a família Florer. Eles acharam excepcionalmente difícil compreender as complexidades do seu novo fator de linhagem, porque ele estava confuso com as características do antigo, e pelo que parecia, manifestava-se de forma diferente por caminhos diferentes, dependendo de qual deles o colocava em ação. Por outro lado, as famílias Radix e Midas que, para começar, não compartilhavam tais afinidades, podiam identificar as diferenças com muito mais facilidade. No entanto, a desvantagem foi que os fatores de linhagem eram muito mais fracos em suas mãos. Se Leonel estivesse certo, a família Midas tinha sido capaz de usar seus corpos poderosos para forçar a questão, resistindo à força do fogo até que criassem uma imunidade natural a ela e pudessem eventualmente engolir chamas para se fortalecerem. Se não fosse por isso, eles teriam morrido muito antes de chegar a esse degrau. Por outro lado, a família Radix era a mais inteligente das 3. Provavelmente sabendo que eles próprios não tinham afinidade, eles usaram seus Radix Cubes como proxy e os fundiram com eles mesmos. Depois de ter sucesso, eles também mal conseguiram usar seu novo fator de linhagem. Tudo isso se encaixou perfeitamente, mas Leonel tinha outra pergunta, esta talvez ainda mais importante que as outras. Como é que esta bola de madeira, aquele cálice e aquelas chamas deram a um grupo de pessoas um fator de linhagem? Eles estavam relacionados aos tablets? Ou esse era um método diferente do qual ele nunca tinha ouvido falar? Leonel optou por não se importar mais. Enviando sua visão interna para frente, ele engoliu a bola de madeira, procurando seus segredos. Ao fazer isso, os 3 Elder chefes não se atreveram a respirar com muita dificuldade, com medo de perturbá-lo. Capítulo 1800. Válvula cardíaca. Leonel quase imediatamente sentiu uma forte onda de força vital. Depois que ele reconstruiu seu corpo de metal, sua afinidade com a força vital era excepcionalmente alta, e isso era especialmente verdade para as forças vitais relacionadas ao corpo. Neste momento, pode-se dizer que sua afinidade com a força vital era da 6ª dimensão. Deveria ter sido mais próximo do início, já que seu corpo de metal ainda estava no nível 1, mas como ele só havia usado cristais de força pura, não foi menos eficaz do que uma afinidade de pico da 6ª dimensão. O atual Leonel era muito melhor nesse aspecto do que a antiga família Florer da 5ª dimensão. Teoricamente, sua compatibilidade com este fator de linhagem deveria ser ainda maior. Na verdade, Leonel não estava muito ansioso para ganhar outro fator de linhagem. Isso apenas significaria mais compreensão que ele tinha que fazer. Ele mal havia aproveitado uma quantidade razoável de potencial do talento que já tinha, então não queria acrescentar mais ao seu prato, pelo menos não normalmente. No entanto, seus instintos continuavam lhe dizendo que esses fatores de linhagem estavam de alguma forma relacionados a esse fator de linhagem de sinergia de metal. E mesmo que isso não acontecesse, poderia lhe dar alguns insights que só ajudariam seu fator de linhagem de sinergia de metal no futuro. De qualquer forma, havia um segredo aqui a ser desenterrado e ele queria fazê-lo pessoalmente. Uma onda se espalhou pelo corpo de Leonel e ele sentiu um estalo instantaneamente, sua consciência foi aparentemente teletransportada para um novo lugar. Quando sua visão clareou, ele o encontrou parado dentro de uma floresta de árvores douradas. Leonel estendeu a mão e bateu em uma árvore ao seu lado com o nó dos dedos. Seus olhos não puderam deixar de se estreitar quando voltou com um som metálico claro. Ele olhou para cima, mas para sua surpresa não havia céu. Mas quando ele olhou para baixo também não havia terra. Foi uma sensação estranha. A princípio, ele poderia jurar que estava no meio de uma floresta exuberante, mas em um instante, essa ilusão foi desfeita e ele se viu no que só poderia ser descrito como um mundo incompleto. Leonel recuperou a consciência com uma carranca profunda no rosto. Ele podia sentir que algo já havia criado raízes em seu corpo, mas era incrivelmente fraco. Ficaria incompleto até que a bola de madeira se fundisse novamente com o cálice e as chamas. Até então, permaneceria uma vasta escuridão vazia que por acaso tinha árvores douradas no meio do nada. Leonel ativou seu domínio do espírito estrelado e examinou seu corpo, verificando as mudanças. Ao contrário de outros, ele tinha réplicas precisas de seu próprio corpo, até mesmo nas células individuais, e ainda mais nas bactérias que chamavam seu corpo de lar. Com isso, ele poderia tomar nota até das menores mudanças. Dependendo do fator de linhagem, pode criar raízes em diferentes lugares. A corrente sanguínea, o cérebro, alguns até criaram órgãos inteiramente novos. Este fator de linhagem parecia ter a terceira escolha, um pouco. Leonel percebeu quase imediatamente que havia um novo conjunto de válvulas em seu coração. Leonel foi pego de surpresa com essa mudança. Isso não foi por causa da mudança em si, mas sim porque ele nem sentiu que a mudança aconteceu. Ele tinha quase 100% de certeza de que a mudança teria sido mais sutil do que a maioria poderia perceber. Ele involuntariamente respirou fundo em estado de choque. Mas em resposta, algo ainda mais chocante aconteceu.
Seu coração de repente bateu tão forte e ferozmente que ecoou em seus próprios ouvidos, o forte badum ameaçando ensurdecê-lo. Seu sangue correu por seu corpo ainda mais rápido do que antes e um ciclo de resíduos foi quase instantaneamente eliminado pelos rins de Leonel. Os lábios de Leonel se contraíram. O que foi isso? A família Florer não mencionou essa mudança. Será que não perceberam? Leonel virou seu mundo dos sonhos para Cherie e os outros, examinando todos eles. Eles nem perceberam a clara invasão de sua privacidade, ainda sentados nervosos, como se esperassem que Leonel os executasse. Quando Leonel recuperou uma projeção 3D de seus órgãos internos, seu olhar piscou. A vitalidade dessa família estava fora de cogitação. Muito menos um par extra de válvulas cardíacas, seus corações tinham o dobro do tamanho que deveriam ter, com paredes muito mais grossas também. No entanto, eles se adaptaram muito melhor do que Leonel. Seus corações eram tão poderosos que batiam apenas 1 ou 2 vezes por minuto. Até Leonel, apesar da sua forma física, experimentava algo entre 10 a 20 batimentos por minuto em repouso. Mas o que era ainda mais importante ressaltar é que eles estavam nervosos. Eles estavam sentados em alfinetes e agulhas, suando e seus batimentos cardíacos deveriam estar fora dos gráficos. Mesmo assim, 1 ou 2 batidas por minuto era o pico. Se estivessem realmente relaxados, sentiriam talvez 1 ou 2 batidas a cada 3 minutos. 4. Talvez até 5? Isto não parecia ter um efeito profundo em sua força geral, mas apenas em termos de pura vitalidade, eles eram absolutamente insanos. Leonel não pôde deixar de pensar. Isso era algo que alguém poderia perder? Era possível. A mudança foi tão sutil que nem Leonel notou. Mas o problema é que, durante todos esses anos, ninguém na família percebeu a estranheza? Leonel balançou a cabeça. Ainda estou olhando as coisas através das lentes de um terráqueo. Existem inúmeros humanos no domínio humano, uma única galáxia tem trilhões e trilhões, muito menos um setor. Seria impossível contar o número de caminhos evolutivos e pequenos ajustes e mudanças entre eles. Mesmo que eles eventualmente percebessem a estranheza em seus corações, eles não ligariam isso imediatamente à herança. Leonel voltou sua atenção para as réplicas 3D dos 3 anciões chefes e lentamente começou a construir uma imagem do que aconteceu. No final, tudo deu certo. Desde o início, o fator de linhagem deles estava relacionado com seus corações, era daí que vinha sua vitalidade. Assim como Aina, eles têm uma afinidade com a força sanguínea, mas não podem estendê-la para fora de seus corpos e ela estava muito fraca antes de receberem esse fator de linhagem. Após esse fator de linhagem, porém, sua vitalidade disparou e a força de seus corações se multiplicou, tornando sua força sanguínea ainda mais potente. O ato deles de assimilar espécies de plantas consigo mesmos e cultivá-las em seus corpos é, na verdade, apenas um ato deles compartilhando a vitalidade de sua força sanguínea com essas plantas. Não teve nada a ver com a força da madeira. Não, mais precisamente, o estágio para o qual a família Florer despertou tinha pouco a ver com a força da madeira, quanto ao que está além. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.